sou a Mari Ferreira e esse é o Conexões Reais, um espaço onde a gente fala sobre o que realmente importa. Como eu sempre falo aqui em todo podcast, que toda alma carrega a sua história. E hoje não é diferente, porque hoje estou tendo o prazer de conversar com dois especialistas, que é a doutora Mariane, psicóloga e especialista sobre suicídio, e o Marcos, que é um psicanalista, gente, vou confundir um pouco as palavras, vocês já sabem disso, que tá aqui com nós para poder conversar, bater um bate-papo e falar sobre as emoções humanas, né? E como eu sempre começo todo podcast perguntando quem é vocês. Eu vou começar pela doutora Mariane, né? Marcos, por favor, né? Então, doutora Mariane, quem é você, além da psicóloga? E professora, né? Também. Sim, boa noite. Agradeço o convite, Mari. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sou psicóloga, eu formei em 2019. Atualmente, eu trabalho... Meu público, majoritariamente, é feminino, né? Que é onde eu tenho... É o público que mais tem procura, pelo menos na minha experiência. Eu tenho formação em terapia cognitivo-comportamental, terapia comportamental dialética, que é a DBT, e também tenho uma formação em psicopatologia. E atualmente eu trabalho, né, com muitos pacientes com desregulação emocional, alguns pacientes graves. Então, hoje a gente vai ter uma boa oportunidade, né, de falar. É sempre bom e muito importante falar sobre os cuidados em saúde mental e principalmente um tema tão relevante, tão sério, que é a questão do suicídio. Então, muito obrigada, Mari, pelo convite. Eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui. Eu que agradeço. E quem é o Marcos, né, além do psicanalista? Eu sou natural aqui de Timóteo. Sou mineiro, Uai, isso aí. Gosto de queijo demais. Eu também gosto, Cláudio. Eu também. Nossa. Amo café. Vocês vão perceber isso, que eu vou tomar café o episódio todo. Eu sou pai de 3... Tenho 3 filhos. Olha, com essa realmente. Nossa, parabéns, tá? E olha, o meu mais velho tem 26. Nossa, meu Deus. 26, ele... casado, já é casado, e tenho 2 filhos que eu tive no meu casamento. Esse mais velho não foi um filho do meu casamento, eu tive na minha adolescência, e que é a Beatriz e Marcos, Leonardo, Beatriz e Marcos. E sou um cara extrovertido, de bem com a vida, e tô vivendo a minha melhor fase. Depois que bom, dos graças 40. a Deus. Em todos os sentidos. Eu falei só da parte profissional, né? Eu já ia voltar. Eu já ia voltar pra perguntar quem é você. Eu falei, gente, então vamos recapitular, porque a Mari perguntou. Eu perguntei. Quem é Mariane para além da psicologia? E eu só falei. Mas aí eu falei assim, depois eu vou voltar nela e vou perguntar de novo. O Marcos, ele foi mais profundo. Foi, lógico. Aí eu vou perguntar, quem que é você realmente? Então vamos falar, para além da psicologia, eu sou mamãe da Aurora. Acho que é a primeira coisa que eu tenho que falar, porque eu tô tão mãe que eu preciso falar isso. Sou professora também, a Mari falou, né? Eu sou formada em Química, olha só. Ela é louca, gente. O que tem a ver? O que tem a ver? Química com psicologia. Não tem a ver. Mas em minha defesa, eu dou aula, então... De Química? De Química. É louca mesmo. E ainda só pra quê? Pra pré-adolescentes, adolescentes? Eu trabalho com público adolescente. Brincadeira, parabéns. Porque pra mim, Química é mais difícil que a psicologia. Sim, com certeza. Eu concordo. Gosto ainda pra adolescentes? Trabalho muito com adolescente. É um público bem desafiador, mas eu confesso que eu faço bem o meu trabalho, assim, modéstia à parte. Eu gosto bastante. Tem a ver, né? Não a química com a psicologia, mas o fato de ser professora, eu acabo usando muito da profissão de psicologia em sala de aula. Então eu gosto bastante. Salve para nossas sou professoras, bem feliz, né? Sim. Que na verdade merece mesmo, merece né? Mesmo, não é fácil, não. Mas eu acredito que não deve ser fácil mesmo, não. Tem que ter muita paciência mesmo. É bem desafiador, mas tem um Ainda jeitinho. mais essa geração que a gente tá vivendo hoje em dia. Tem um jeitinho de chegar nos adolescentes. Tem que saber chegar, mas... Legal. Tem que saber chegar. Professora de Química, gente, olha. Além disso, que você tava falando pra gente, que eu sei, né? Eu fiz terapia, né? Com você. Irei retornar, que a gente... eu acho importante a terapia. Parem. Por favor, volte. Nossa, porque tá com cara de doida? Não, porque é um conselho pra toda a sua audiência. Façam terapia. Não, eu falei já com a doutora Mariane, isso eu já falei, que eu vou fazer uma camisa. Não me encha a paciência, faça terapia. Porque quando... Eu já falei, não, mas é porque eu sou a favor da terapia, sério mesmo. Eu acho que, tipo assim, a terapia, ela te ajuda muito. Ajuda, uma boa eu acho terapia, eu acho que uma né? boa abertura pra gente falar sobre isso, que a gente tem uma falsa ideia de que terapia é quando você tá com problema.
Tipo assim, eu tô com um problema, vou fazer terapia. Você não faz terapia porque você está com um problema, né? Você faz terapia para quando você tiver problema, você lidar bem com os problemas. Porque é inevitável. Pode ter um caráter preventivo Exato. mesmo, né? É inevitável ter... A vida vai acontecer de ter momentos ruins e bons, né? Sofrimentos. Inclusive, a gente vai falar sobre sofrimento hoje, né? Então, aprender a lidar com a vida, você não precisa estar doente para isso. Você tem que aprender a lidar quando ela chegar a alguma eventual necessidade, você está bem para isso. Inclusive, pais e mães, né? Eduquem os seus filhos emocionalmente com também. Certeza. Então, mas aí, vocês estão falando assim, que a terapia ela é preventiva. Eu concordo plenamente. Muito obrigado. Nossa, tá vendo? Que nossa equipe aqui, ela Vocês estão de parabéns, tá? Tá vendo? A nutricionista, ela falou uma coisa que é bem legal, que ela trouxe, assim, uma coisa que, assim, que eu achei muito interessante, que eu levei pra mim mesmo. O médico, ele cura a doença. Quando você já tá com a doença, ele cura. O psicólogo, o nutricionista e até mesmo o personal, ele previne, né? Os danos que vai acontecer. Vocês estão falando o seguinte, faça terapia, que isso ajuda muito a organizar os seus sentimentos e a lidar com os problemas. Mas hoje, as pessoas veem que a terapia é frescura. Elas acham que é pra quem tá doido da cabeça, quem tá com algum problema, acha que é um pouquinho uma frescura. E acaba que nisso, a nossa sociedade, ela não tá conseguindo nem se controlar e tá chegando numa situação que ela mesma não se entende. Vocês, como especialistas, o que vocês podem falar? Porque se observar bem, eu vi falando isso no carro, no Uber. O cara falou que, pra mim, assim... eu falei com ele, tô indo fazer um podcast, divulguei o trabalho e tudo. Ele tá assim... Nossa, mas pra quê? Que bobeira, a sociedade já tá doida mesmo. Pra que você vai entrevistar 2 psicólogos? É desnecessário isso. A sociedade não precisa disso. A sociedade, ela precisa de dinheiro, condições e tudo. Só que eu vejo que também precisa, obviamente, só que eu vejo que nós não estamos sabendo lidar com as nossas emoções. Mas a nós mesmos, em geral. Porque você vê um psicólogo também, às vezes não sabe lidar muito bem com as suas emoções. O que vocês acham que está acontecendo com a gente, sociedade? Na verdade, assim, eu acho que a gente já evoluiu, né? Não sei se você vai concordar, né? Eu acho que, principalmente depois da pandemia, acho que em alguma conversa nossa já falei sobre isso, Mari. Eu vejo que até pela divulgação do próprio Instagram, né? Hoje a saúde mental, ela tá mais acessível para as pessoas. Então, eu acho que nós já estivemos num lugar muito pior do que, né, nós estamos hoje. Porque hoje nós temos um acesso ao conhecimento. Então, isso que nós estamos fazendo aqui promove a saúde mental. Agora, existe um preconceito, né, da parte das pessoas, de algumas pessoas, e como eu disse, isso já melhorou, né? Porque, infelizmente, as pessoas acreditam, né? Acreditam nessa questão aí, né? Psicólogo é pra doido, né? E até um termo pejorativo mesmo. E as pessoas, elas estão em sofrimento mental. Então, a gente fala, né, de um caráter preventivo. A terapia, ela serve para um caráter preventivo, para que, né, evitar aí algumas situações. Mas também ela vai ajudar quando você já está diagnosticado. Principalmente, ela vai te ajudar muito quando você já está diagnosticado com algum transtorno mental. Então, eu acho que continuar promovendo a saúde mental de diversas formas é o que vai fazer com que as pessoas mudem essa ideia. E eu acho que já mudou. Eu sou muito otimista com relação a isso. Eu já vejo uma mudança muito grande. Hoje as pessoas ao nosso redor, não sei, talvez por eu ser psicóloga, eu falo, então, né? Mas é um recorte. Mas eu vejo, sim, um interesse muito maior das pessoas para melhorar a saúde mental. Existe uma preocupação maior. Então, eu concordo com você, Mari. Infelizmente, existe um preconceito muito grande, mas eu tento ser mais otimista, porque eu acho que as pessoas já estão vendo de uma forma diferente, já estão percebendo, inclusive, os impactos, né, do não cuidar da saúde mental. E isso é um impacto. O descontrole, a dificuldade de lidar com emoções, apaixonado pelo café mesmo. Dificuldade de lidar com problemas básicos da vida, às vezes, né? Problemas simples geram um desespero mesmo. Então, isso é um sinal, né, de que as pessoas precisam mesmo desse cuidado. Você, como psicóloga, você praticamente ajuda as pessoas a se autoconhecer e se autoentender ali no seu trabalho. Já você já faz um trabalho mais profundo com as pessoas. Não, é a mesma coisa. Você trabalha mais... É só perspectivas diferentes. Então, assim, até é bom você falar isso, porque para fora daqui existe uma cultura de que as abordagens, a psicanálise não é uma abordagem, mas que elas não se conversam, que elas são inimigas, que elas se competem. Não, simplesmente o que muda é a forma de escuta.
é o objeto de escuta, mas o sentido é o mesmo. É de promover e cuidar das mental. pessoas. É a mesma coisa. Sim. E cada um tem paciente para psicanálise, tem paciente para cognitivo, tem paciente para todo mundo. E assim, é só uma maneira de ver o mundo diferente. Isso é uma identificação também. Que a psicanálise mexe mais com o meu modo de ver e a abordagem dela com a dela. Agora, sobre a saúde mental... Isso que eu ia te perguntar. Não, é legal. Eu tenho uma perspectiva um pouquinho diferente. Eu morei 20 anos em Goiânia, Goiás. E retornei tem 4 anos para o Vale do Aço. Eu percebo que em Goiânia, a gente vai para um bar e a pessoa fala assim no bar, não, porque o meu analista... Então, assim, existe um orgulho, existe uma satisfação. Glamour, né? Tipo assim, é como se ele fosse melhor por fazer análise. Entendeu? Então, assim, não, porque quando eu tava lá na minha análise, a gente é corriqueiro no bar, nos lugares, dizer sobre isso. Aqui eu percebo ainda que a pessoa fala assim, ela não quer dizer que tá fazendo terapia, como se fosse algo... Eu tô observando isso. Como se fosse algo pejorativo, né? que vai diminuir, que vai... Então, assim... Eu vou ser sincera pra você. Quando eu comecei... Ai, bobeira, Mariana, fazendo terapia, que não sei o quê. Ai, Mariana, pra que terapia? Não, essa terapia é isso, você precisa daquilo, aquilo outro. As pessoas, elas não dão, assim, a parte, o valor, né, do estudo, daquilo que vocês estão dispostos pra fazer pra sociedade. Eu acho que é um desenvolvimento mesmo, a sociedade tá evoluindo. A informação tá chegando com mais facilidade, como a doutora falou. Já melhorou. E, assim, pra você ter uma ideia, tem uma pesquisa recente que diz que a preocupação com a saúde mental ultrapassou a preocupação com o câncer. As pessoas tinham mais medo de um diagnóstico de câncer, hoje elas têm mais medo de não ter saúde mental. Então, se a pessoa está mais preocupada se a saúde mental dela está boa do que se ela vai ter um câncer. Então, assim, por quê? Porque é muita informação e começou a mostrar. Até mesmo porque... Ver os impactos. Exato. Né, se você começar a estudar profundamente, o corpo é sintoma. Né? Muito do que a gente sofre no corpo tem razões, origens emocionais. Não quer dizer que todo câncer é pelas emoções, mas ele pode agravar se você não estiver bem com as emoções. Você pode ter mais dificuldade de ultrapassar. Mas aí vocês estão falando assim que vocês acham que está evoluindo. Com certeza. Eu acho, Mara. É notório. Gente, eu não sei se é porque a gente vai falar sobre esse assunto. Dizemos que uma semana atrás eu estava achando que estava tendo evolução a mente humana, mas eu não sei se é porque... O que te faz pensar isso? O podcast é seu, desculpa. À vontade! À vontade, Marcos! Fica à vontade! Mas por quê? Me conta mais sobre Fala mais sobre isso. Fica à vontade! A mesa é sua! Você já fez isso? Não. Por que... Eu vou falar pra vocês o que me fez, assim, mudar de ideia. Entendeu? Não que o Cláudio vá chegar na conclusão de que o Cláudio tem razão. Sabe de nada, não. Sabe não, porque às vezes a gente debate muito aqui sobre um avivamento. A gente debate muito aqui sobre um avivamento e eu tenho muita esperança. Mas dizemos que semana passada pra cá eu comecei a perder... Não perder esperança, o Cláudio tá rindo, que eu não vou perder esperança ainda. Não é isso, mas ficar desmotivada porque eu tô vendo assim... que a mente humana ela tá muito bagunçada. As pessoas estão realmente, assim, perdendo o controle das coisas. Eu vou dar um exemplo. É igual esse menino, que a gente comentou aqui, de 21 anos, que acabou tolhendo a própria vida por um caso de um jogo. Aí eu fico pensando, aí uma semana, ele fez isso. 2 dias antes, eu acabei de conversar com um colega meu que estava saindo de um velório, que estava enterrando um primo que também tirou a própria vida, porque se separou e foi para Belo Horizonte e acabou tirando a vida. Olha para você ver... Cadê a evolução emocional da pessoa? Eu posso falar? Não, assim, aí só pra finalizar, eu sei que você quer falar, mas eu sei que você... Não, eu tô me segurando. Segura aí, por favor. O que eu tô querendo saber é o seguinte, vocês estão falando... Não tô, eu sou respeitador. Ele mesmo faz as perguntas e responde. Não, faço não, então, por favor, segura as emoções. O que eu tô querendo perguntar, o que eu tô querendo chegar, na verdade, assim, no bate-papo é o seguinte, vocês estão falando pra gente que tá sendo evoluído, que a gente tá evoluindo, que a gente tá preocupando mais com a nossa saúde emocional. Sim. Se a gente realmente estivesse se preocupando mais com a nossa saúde emocional, teria menos índice de suicídio. Nem sei se o YouTube pode falar, espero que não seja derrubada por causa disso. Mas não teria. Não teria tanta dependência emocional como está tendo hoje. Não teria tanta carência. Eu acho que a gente não está evoluindo. Eu não sei se é pelos esses 2 episódios ou por outras coisas que me aconteceram que está me fazendo pensar isso. Mas eu vejo que, tipo assim... Em vez da gente realmente ir pra frente, parece que a gente tá voltando. Aqui, ó.
todo dia, sem faltar ela fala comigo assim, Cláudia, todo dia chega pessoas em surto. Aí, viu? Então cadê a busca do equilíbrio emocional? A gente precisa continuar fazendo debates como esse. Não, eu sou a favor que as pessoas procurem a terapia, sério. É por esse motivo. E assim, ou procure, né? Vou falar de uma perspectiva minha, né? Acredito que você também vai concordar. Nós precisamos ter esperança. Eu sou uma profissional da saúde mental. Eu preciso ter esperança de que o ser humano, ele pode mudar, ele pode melhorar, ele pode sair de um sofrimento absurdo e ter uma vida plena. E tem muitos que saem. Muitos que saem. Muitos que saem, assim, infelizmente, Mari, a gente sempre, desde que o mundo é mundo, né, assim, nós vamos ter notícias de pessoas que, infelizmente, tiram a própria vida. E por isso que nós precisamos falar sobre isso, mas de uma forma responsável, de uma forma muito responsável. Então, por exemplo, preciso falar aqui, né, quando a gente fala de suicídio, a gente não fala assim, a pessoa fez isso porque isso aconteceu. Qualquer coisa que é relacionada à saúde mental é multifatorial. Então, não tem um fator não preponderante. Tem um fator. O que acontece às vezes é um gatilho, é uma situação que pode desencadear, mas certamente essa pessoa já estava numa condição de vulnerabilidade emocional. Então é uma coisa até que eu queria falar hoje, né? Existem vários fatores. Então, transtornos mentais, alguns transtornos mentais, por exemplo, transtornos depressivos, transtorno bipolar, alguns transtornos de personalidade, os pacientes eles têm uma predisposição a pensamento, ideação suicida. Todo mundo que está depressivo tem pensamento suicida? Não. Não é isso que eu tô dizendo. E em saúde mental, a gente não tem nenhuma máxima desse tipo. Então, a pessoa cometeu suicídio por isso. Não, porque nós não sabemos. Né? Ela pode deixar uma carta, ela pode deixar tudo. Nós não sabemos. O conteúdo mental, ele é muito subjetivo. O Marcos é da psicanálise, trabalha com isso, né, profundamente. Não tem como a gente afirmar. Thalys já sabe. Pode falar. Não, Peraí, gente, rapidinho, Cláudio, você que tá aí, mas essa palavra suicídio não pode ficar falando não, né, gente? não tem problema, não. Tem não? Não. Porque às vezes o YouTube você pode não pode derrubar. narrar um caso, você não pode citar. Então, mas vai lá. Não é bom, por exemplo, que a gente fale, né? Igual o do adolescente que você citou, não é bom. isso aí é bom você não é bom a gente falar. até por uma questão de respeito também. Mas assim, falar do tema não vai te dar... Como é que é o nome que dá? Que corta. Não sei falar. Cancelar, vai não derrubar, vai nada. Agora, bloqueio, né? não vai dar, não dá, não. Me cortou minha linha de pensamento. Não, vou retomar onde você expôs que acha que a gente não está avançando no que se refere à saúde mental. O fato da gente estar avançando em saúde mental não quer dizer que a gente não esteja adoecido. Sim. É diferente. Eu concordo com você que a sociedade está adoecida. É por isso que nós estamos aqui. Para falar sobre. Sim. Isso já ajuda. Isso, para propor uma possibilidade de lidar com esse sofrimento. Sim, é possível sair de uma condição. A sociedade, ela está adoecida, isso é um fato. Você vê fatos bizarros. Você está falando a gente está citando um ápice de adoecimento, que é quando a pessoa chega a tirar a própria vida. Isso é o ponto assim mais... É o extremo, né? É o extremo. Mas você vê dentro de um supermercado uma pessoa na fila brigar com a outra pelo lugar na fila. Sim. Rolar no chão, dar tapa um no outro. Você vai na academia, que é pra treinar, a pessoa briga com a outra porque ela pegou o peso. Isso é um aspecto de adoecimento. Né? A gente tá sim uma sociedade adoecida. E tem vários fatores que contribuem para isso. A gente tá vivendo uma época de exposição que nunca fora exatamente. Antes. Exatamente. Entendeu? Então, quando você traz pra mim assim, porque a gente tá vendo tanta coisa, que eu tô vendo tanta coisa, tô vendo tanta coisa. Isso não é fruto desse tempo. Não quer dizer que no passado não existia, que não existia. Muito bom. Mas você a gente só não sabia, não né? tinha informação. A gente não sabia. Demorava, por exemplo, Cláudio morou nos Estados Unidos. Pra ele falar com as pessoas aqui, você sabe da dificuldade naquele tempo. Porque telefonia era caro. Então você ligava pra sua mãe uma vez por mês, olha lá, e mãe, não, tudo bem, saúde tá boa. Você não ficava hoje você pega o telefone. Você pega o telefone com muita facilidade, assim, né? Então você mudava uma geração com 10 anos. Com 20 anos. Nossa, hoje não. Hoje não. Hoje fala-se que uma cultura se transforma em 1 ano, 2 anos. Você consegue ter interferência cultural. Por quê? Então o que está adoecendo nós é muita informação. Está expondo o nosso adoecimento. Eu gosto quando você faz essa provocação, porque toca muito na minha abordagem. A gente lida muito com o sintoma como se ele fosse a causa.
Quando você fala, a gente tá adoecido por causa do celular. Você deu nome. Não é um celular, sou eu. Antevém ao celular. A pessoa tira a vida porque ela terminou com o namorado, porque ela perdeu o emprego. Não. Existe um sofrimento anterior a isso que chega um momento que estoura. Existe uma vulnerabilidade emocional, Existe. né? Muitas vezes uma baixa resiliência. E quando a gente fala de suicídio, né? A gente tá falando de quê? De uma dificuldade de resolução de problema. A pessoa, ela tem um problema, ela não vê solução. Então, qual é a solução? Tirar a própria vida. Então, como que o psicólogo, né, entre tantas outras coisas que ele vai ter que fazer... Você finaliza o café, por favor. Pode pegar outra garrafa. É Acabou. 2 horas de programa? Tô brincando, acabou não. Mas pode levar agora. Aí, tá me regulando. A dona do podcast, gente, tá me regulando o café. Gente, deixa eu explicar, porque senão ele toma o café todo. E o café tá gostoso. Pode continuar, doutora Mariana, agora desculpa. você deu o braço a torcer, que o café é bom. Tá gostoso. Tá vendo, Claudinho? Aí, ó. Vai. Direitinho, tá vendo? Vou falar, doutora Mariana, desculpa. Né, só retomando, então, é uma questão de resolução de problema. Então, eu não sei resolver o meu problema, né? E com certeza é um problema de ordem grave ou grave para o mundo daquela pessoa, né? Para a forma como ela está encarando aquilo ali. Então, ela não sabe, ela não vê saída. E aí ela vai, né? Acaba tirando a própria vida. Então, entre tantas outras intervenções que nós fazemos, né, com pacientes em muito sofrimento, né, mental, em sofrimento agudo, é ajudá-lo a resolver problemas. Então, quando a gente conversa sobre isso, né, a terapia, ela existe para isso. É claro que aí eu falo muito do ponto de vista da minha abordagem, né, que é a cognitiva comportamental. Mas o trabalho, ele é muito voltado para isso, né? Então, primeiro, tirar o paciente de todo e qualquer risco contra a própria vida dele, né? Então, a gente vai fazer um plano de segurança, a gente vai trabalhar com o paciente todas as possibilidades, a gente fala abertamente sobre isso, não tem nenhum receio, a gente precisa falar. E aí, né, com muito trabalho, ensiná-lo a resolver um problema, porque ele está com um grande problema, ele não vê saída. Essa é a grande questão que faz com que uma pessoa né, tire a própria vida. Mas tem muitas pessoas que elas sofrem as escaladas e elas não têm coragem de tirar a própria vida por temor a Deus. Tem pessoas que têm temor a Deus. Mas elas... Isso aí já é uma estratégia para lidar nesse momento. Por exemplo, se ela pega uma pessoa que é religiosa, ela vai trabalhar... Isso pode ser usado como suporte para manter a pessoa. Exatamente. Ela vai usar como estratégia a religião. Mas você sabe que você vai pra aí que isso, tá. E aquela pessoa que que vira e fala para Deus o tempo todo, por que o Senhor não me leva? Por que o Senhor não me levou? Começa a questionar Deus, começa a brigar com Deus, começa a virar e falar para ele assim, o que eu tô fazendo aqui? Eu não quero mais ficar, me leva. E começa naquele desespero, pedir para levar, a ponto dela querer pular de um lugar, passar esses pensamentos na cabeça dessa pessoa. Ela tá com aquela vontade de tirar. A dor dela tá tão grande, a falta de um irmão, a falta de alguma coisa. O desespero é tão grande que ela não quer mais estar aqui. Como lidar com uma pessoa assim? Pois é, deixa eu dar um exemplo. O Marcos não existia naquela época, na época do Velho Testamento. Mas lá no Velho Testamento tem a história de Elias. Vai cuidar dos... O Elias, quando ele foi pressionado por Jezabel, que ameaçou ele, falou assim, amanhã você não me devolver desculpa, os profetas, doutora Mariana. eu faço o mesmo com você. E ele fugiu, não foi? Depois, o que foi que ele falou com Deus? Falou que, basta a minha vida chegar, não sou melhor do que ninguém, pode tomar minha vida. E Deus, ali a Bíblia diz que Deus não questionou ele. Falou, prepara o Eliseu no seu lugar que eu te levo. Se existisse um Marcos ali, um psicólogo, talvez tinha convencido Elias. Então, esse problema... Não, a gente não convence pressão, ninguém. O que eu quero dizer? Que pressão... É difícil, né? É difícil falar disso. Ele, como um homem que servia a difícil. Deus, ele ainda levou o problema para Deus. Mas, hoje em dia, tem muitas pessoas que resolvem o problema. Então, é legal mas aí, falar sobre mas isso, aí porque... é que tá. Aí você vê um relato, o Cláudio, lá do Antigo Testamento, onde ele tinha um tete-a-tete com Deus, um bate-papo, ele tinha uma intimidade ali com Deus. O que eu estou dizendo assim, com uma pessoa... Não resolve, tá? Eu conheço casos de pastores que tiraram a própria vida. Isso que eu tô te falando. Eu conheço... Sofrimento mental não tem a ver com fé. Isso que eu tô querendo dizer é o seguinte. Mental é complexo. É o que eu tô querendo dizer o seguinte. Por causa disso, porque eu conheci realmente pastores, tem
Tem psicólogas que acabou de ir pro hospital internada, porque tem que A gente teve um ícone da psicologia que tirou a própria vida. Então assim, Ai, que tristeza. acaba que você parar pra pensar, você tem muita fé em Deus. Você pode ter muita fé, você acredita. Aí vem o temor. Nossa, se eu tirar minha vida, eu não irei pro céu, eu irei pecar contra Deus. Mas mesmo assim, às vezes você tá tão triste, você tá tão angustiado, que às vezes aconteceu um relato com você não quer mais estar aqui, você quer ir embora, porque você perdeu aquela pessoa que você mais amava, que você não tá suportando mais ficar, e você quer ir. Como lidar com a pessoa que quer ir e não consegue, os pensamentos dela estão ali. É isso que eu tô falando. Olha só, uns anos atrás... Vai deixar senta aqui. Eu tô te dando um exemplo. Não, por isso que eu chamei ele pra participar, ele não entra. Então, aqui na igreja do Suriname tinha um Aí vou perder a linha de raciocínio. idosos, já evangélico há muitos anos. O marido morreu. Ó, se eu ficar Na feio, semana seguinte... Você tem que pegar o date dele e eu falando. Na semana seguinte... Vai sair baixo a voz dele. A mulher suicidou. Ai, gostei. Quero, Os tá? dois eram evangélicos. O Olha, homem morreu na semana, na outra a mulher suicidou. Deixa eu falar uma coisa. O ser humano, para psicanálise, ele é feito da falta. Todos nós temos as nossas faltas. E é as faltas que tentam falar. A gente dá nome às faltas com sintomas. Você vai ter o alcoólatra, você vai ter o dependente químico, você vai ter o depressivo, você vai ter o hipocondríaco, tem todas as esferas do sintoma, que é uma maneira de lidar com a falta, com aquilo que falta. A pessoa em sofrimento, ela não aprendeu a lidar com a falta. O trabalho de terapia é levar esse sujeito a aprender a lidar com o que lhe falta. Porque ele está usando um mecanismo para tamponar a falta, que pode ser a droga, que pode ser a bebida, que pode ser o jogo, que pode ser qualquer tipo de mecanismo. Tem gente que faz isso, né? Pornografia. Tem gente que faz saudavelmente com excesso. A pornografia também? É uma maneira de lidar com a falta. Hoje, muito. Até a pessoa... pelo acesso à internet, né? Então, tá bem mais fácil. Então, todos sofrem e todos têm falta. A angústia, para nós, na clínica psicanalítica, é o que movimenta o sujeito. Você vai sair de uma consulta comigo, talvez, mais angustiado que você entrou. Porque a ideia da psicanálise é fazer você se movimentar. E para a psicanálise, o que é gozo paralisa, mas a angústia movimenta. É ela que te faz fazer. Eu tenho uma conta para pagar. O que você faz? Entra pro quarto ou vai trabalhar? Então, a angústia, ela não é algo ruim. Ela é ruim quando ela te adoece. Mas é ela que te faz movimentar. Então, assim, hoje, o que mais vende é antidepressivo. Porque as pessoas querem tirar o quê? A angústia. Que tá dentro dela. Então, não querem movimentar. Tem que aprender a lidar com a angústia. E até da gente parar pra pensar que existe uma vida sem sofrimento? Gente, não existe. Então, por isso que é tão importante você aprender mesmo a lidar com as questões muito dolorosas da vida. A vida é difícil e em muitos momentos vai ser. Nós não temos como. Eu falo isso assim, né? Falo muito isso até no meu Instagram. Eu não consigo prometer pro meu paciente que ele não vai sofrer, porque eu nem posso prometer uma coisa dessa. Agora, a terapia, ela vem com o quê? Com uma ferramenta. Então, porque, né, geralmente a pessoa não sabe lidar. Por algum motivo, ela não está conseguindo lidar com aquele sofrimento. Agora, viver é muito bom, né? Tem muitas coisas muito boas, mas a vida tem um componente de sofrimento que nós precisamos aceitar e que é algo hoje que eu vejo, aí eu não sei, né, se vocês vão concordar comigo, mas eu acho que muito pela internet também, pela forma como os conteúdos eles são expostos, nós estamos perdendo a capacidade de tolerar emoções ruins, de tolerar os sofrimentos da vida. Nós diminuímos, né, essa capacidade. Eu acho que por algum motivo seria muito simplista da minha parte eu falar que é por isso, até porque é sempre multifatorial, nada é por um motivo só, né? O ser humano, ele é complexo, a experiência emocional da pessoa é sempre complexa, mas eu acho sim que nós estamos perdendo a tolerância à dor, ao desconforto. Você pega um celular hoje, você tem um iFood, você tem falando aqui, né, nome? Você tem aplicativos pra você comprar, você tem acesso a tudo. Então, eu tô triste, eu pego aqui
3 segundos eu compro, com 1 minuto eu peço uma comida, eu pego, né, um aplicativo, um streaming aí, eu consigo ter acesso a sei lá quantos mil séries e documentários e coisas. Então, isso não existia um tempo atrás, gente. Eu me formei em Viçosa em 2013, eu me lembro perfeitamente, 2013, olha, nós estamos em 2025, isso não tem muito tempo, em termos de história, isso é pouco tempo. O WhatsApp, ele não era o que é hoje. Eu lembro de uma amiga me falando, nossa, você viu, tem um aplicativo novo de mandar mensagem. Aí eu, o quê? Tipo, mandar mensagem de texto. As coisas, elas estão tomando uma proporção muito grande. Então, hoje eu quero falar com a minha mãe, eu quero falar com alguém, eu consigo falar. Então, nós perdemos... Você acha que nós não estamos conseguindo controlar isso? A gente tá vivendo de maneira que a gente não tá conseguindo? Eu acho que a gente tá muito anestesiado. Eu acho que faz sentido o que a Mari também, sim, né, tá falando. E eu também acho que a gente tá formando a nossa geração assim. Sim. Eu acho que a gente viveu uma etapa da vida onde o rigor era a ferramenta de educação. Você vê que a gente tenta ainda retomar isso, né? A gente acha que é pela punição, que é pela marca de autoritarismo que a gente faz as formações. E o mundo mudou. E aí a gente tentou, ao longo dessa história, sair desse lugar de uma educação muito restritiva, mais punitiva, né? Oposto, e né? Fomos pro oposto. Mas o oposto, também ele é pior do que se fosse o oposto, eu ser libertinoso com meu filho. Não, eu dei esse legalismo para ele. Eu passei pro meu filho o poder dele ser rigoroso. Eu vou te dar um exemplo. Eu sou pai, então eu tô te falando de um lugar de pai. No tempo que eu era criança, eu chegava em casa e jantava. Uhum. Eu não perguntava o que tinha. Tava lá na panela, ou eu comia, ou eu ficava com fome. Hoje eu falo assim, o que você quer comer, meu filho? Aí, pai, tem 1000 coisas em casa, ele quer o que não tem. Aí você vai lá e compra. Por exemplo, meus filhos gostavam de pizza, hambúrguer, McDonald's, Burger King, essas... Tá tudo doente. A gente tá tendo que organizar tudo. Aí... Você ia comprar uma pizza que tinha lá mais perto de casa, tal, não é essa eu não gosto, tem que ser a pizza de tal lugar. Eu ia lá em tal lugar buscar a pizza que ele queria. Então, assim, eu tive uma educação muito rigorosa, eu passei esse poder de ser rigoroso para ele. Por quê? Aí entra para mim o ponto que põe a gente nesse lugar. Porque a gente não quer lidar com o sofrimento. Eu, quanto pai... não quero sentir meu filho sofrer. O incômodo dele, né? Então, eu faço de tudo para que ele não se angustie. Então, eu criei meu filho para não lidar com o sofrimento. Acho que hoje isso está acontecendo bastante. Então, assim, isso contribui para uma fragilidade emocional. No passado, o pai dava um cachorro, um gato, uma bola, um brinquedo, e depois isso sumia. Tá, mas a gente era provocado a sentir tá, mas a aí você vida. tá falando pra mim quem tem condições e quem teve uma vida, dizemos assim, que pôde dar uma vida de condições pro filho. De dar um hambúrguer, de dar alguma coisa. Quem tá na periferia, Marcos, contar, que tá lá sofrendo, que não tem essas condições. Mas dentro do universo dele tem. A gente, do mundo dele, da possibilidade dele, tem. O parâmetro é dele, não é o meu. O meu é da minha realidade. Mas daquela casa é daquela realidade. Daquele universo lá, vai ter os fatores preponderantes lá também. Que tem lá dentro às vezes não é um hambúrguer, às vezes não é uma pizza, é outra coisa. Então, assim, acontece que os pais não sabem lidar com as suas angústias e não sabem lidar, quanto mais, das dos filhos. Tá, você fala dos pais, mas aí vamos lá. Que a gente também precisa lembrar que não é uma causa só. Nunca é uma causa só. Então, por exemplo, quando a gente tá falando lá da periferia, a gente tá falando de uma outra situação. E também é um outro tipo de vulnerabilidade até, né? Uma vulnerabilidade que em outra situação você, né, não vai ter. Então, ali o cuidado com a pessoa é um cuidado até de necessidades básicas, por exemplo, primeiro. Né? Às vezes a saúde mental, ela tá muito comprometida, mas porque a pessoa não tem o que comer.
A pessoa não tem Então, roupa. vamos então, assim, já é uma outra situação. chegar Então, nas duas classes. Hoje estamos vivendo totalmente corrido, a gente não tem tempo. Um filho chorou, você dá um celular. Um filho fez isso, você dá uma bala. Pra não vê-lo chorando. Pra não ver ele você dá o chorando. celular. Não, sim. Eu vou confessar pra vocês. Um dia, ela não tem um filho. Minha amiga falou comigo assim, quando você tiver filho, você vai tacar o celular no seu filho. Eu falei assim, mas por quê? Ela tá assim, porque você não vai aguentar ele ver ele chorando. Então, para ter ele um momento de paz e para ver ele parar de chorar, você vai acabar atacando o telefone. Então, eu não condeno quem faz isso, porque às vezes eu acho que aquele momento da mãe tão desesperado, quando ela dá, a criança não para. Mas aí, pegamos as duas classes. Você acaba dando tudo isso para a criança. Tanto na classe C ou na classe D, não interessa ali, quem está ali. Acaba faltando o quê? A presença do pai e da mãe, que acaba que quem educa é a internet. A criança, ela cresce. Ela cresceu, ela desenvolveu, ela foi para quê? Para os joguinhos ou para os jogos de aposta, aquilo ali. Não soube controlar, não teve uma base ali de controle, nem de pai, nem de mãe, isso independente de preferir ou classe A, alguma coisa. Vocês acham que então, por causa dessa falta ali da presença do pai e da mãe, acaba que a pessoa se perde também, em algum momento? Também, sim. E ela não consegue depois retornar para falar com seus pais, ou conversar, ou não tem liberdade, porque o pai nunca deu a liberdade, o pai nunca teve a presença. Maria, é complexo isso, tá? Então não dá pra afirmar. De novo, eu não posso afirmar é por esse motivo ou não é por esse motivo, né? Mas também, então, por exemplo, tá, vamos pensar uma pessoa que tem ali, sei lá, vou inventar uma situação aqui, um jovem de 15 anos que tem livre acesso ao celular. A família como um todo vai pagar um preço. Se você dá um celular, isso é uma coisa importante da gente falar aqui, né? E não tô fazendo juízo de valor, tá? Mas a gente precisa pensar nas consequências. Eu sou mãe, você é pai, né? Seus filhos, né? Você falou aí da idade deles. Então, minha filha, por exemplo, tem 1 ano. Eu tenho total consciência que minha filha pegar um celular, ela tem acesso a todo tipo de conteúdo. Todo tipo. É ilusão eu achar que eu vou conseguir bloquear ela de tudo. Não vou. Ela vai ter acesso a conteúdos, inclusive de pornografia, que tá aí. Nós não, né, não dá pra gente ignorar isso. Então, há um preço a se pagar. E esse preço, ele está sendo pago. Então, hoje a gente vê, por exemplo, jovens, né, que viram à noite jogando e que fazem apostas. E às vezes os pais não têm noção, vai ver depois na fatura do cartão de crédito que ele tá gastando, que ele tá fazendo aposta. Então, eu entendo o posicionamento, né, eu julgar uma mãe que dá um celular para um filho, jamais vou julgar. Mas o que a gente precisa falar é que existe uma consequência. Existe uma consequência e que pode sim chegar num nível difícil de reverter. Impossível de reverter? Claro que não. A gente tá falando aqui de saúde mental, de esperança. Sempre possível reverter. Uma pessoa pode ter uma vida muito boa, uma pessoa pode sair de um sofrimento profundo e ter uma vida boa, uma vida que vale a pena ser vivida, né? Inclusive, a abordagem que eu trabalho, o maior objetivo é esse. É que a pessoa construa uma vida que tenha valor pra ela. É possível? Claro que é possível sair de um sofrimento. Não é fácil. Jamais. Nunca é simples. Mas, né, voltando aí ao que você falou, paga um preço. Existe um preço. Então, né, a gente falando especificamente de jogos. Então, se eu sou mãe e eu entrego uma ferramenta igual um celular na mão do meu filho, eu preciso saber que existe uma consequência, sim. E que pode chegar num extremo, sim. Eu preciso ter essa consciência. Sem fazer qualquer tipo de julgamento. Mas os pais, eles precisam pensar nisso. A gente não nem fazer julgamento, não. Eu trago argumento assim, como a população mesmo tivesse que ela pensa. As pessoas, elas querem ter, né, entendimento das coisas, entender como agir. Até é bom mesmo falar, porque quem tá assistindo vai poder se alertar e perceber mesmo, né, do que fazer, do que não fazer, como evitar. Porque realmente, às vezes a mãe nem sabe que o filho tá usando. Não, e tá lá. Não sabe. O que a mãe sabe? Nada, né? Sempre foi assim, gente. Nada. Não é novo. Então, assim, pra eu resolver, eu não dou. Pra eu resolver, eu tiro. Então, mais cedo ou mais tarde, ele vai ter que pegar. Ele vai ter acesso. Então, o remédio não é punir, não é tirar. É sobre isso. Se a gente não produzir sujeitos que lidem com as suas faltas, com a sua angústia, com o desejo, a gente vai ter adultos problemáticos. Não adianta. Então, assim, não se caça mais com os mesmos cachorros. Quando a gente era criança, a gente brincava de amarelinha, a gente brincava de pique-bandeirinha, a gente brincava de pique-pega. Hoje eles brincam de joguinhos. É inevitável, o mundo mudou. Ou a gente aprende a lidar com o que tem,
ou a gente vai ter adultos problemáticos. Então, assim, não é não dando a criança, mas eu concordo que é limitando, precisa ter dando uma moderação. disciplina, moderação. Que aí você dá um instrumento e ensina, né? A usar. O que acontece hoje é que você joga um instrumento e acabou, né? O que eu vejo, assim, né? Muitos pais não... Só dá. E acredita que o filho vai ter o discernimento. Tem filhos que tem filhos que não. Esse é o ponto. Eu vou usar a sua fala. É porque os pais não querem educar. Então, concordo. eles dão o celular como educação. Como educação, não. A escola, pra não né? sentir a necessidade de dar tempo. Concordo com você. Então, assim, é chato mesmo. Ser pai não é fácil, não. Não é fácil, você não. chega Eu não depois, sei porque eu não sou, então. depois de você não. trabalhar o dia todinho, de você ter tido a sua rotina, às vezes você tá com um monte de coisa na cabeça. É maçante. Você chegar em casa, você tem que brincar, você tem que fazer tem que tarefa, brincar, você tem você que tem que fazer dar atenção. isso. Então, assim, Você o menino, quer. você vai pra igreja. Por exemplo, eu vou te falar, meus meninos, meus filhos foram criados na igreja sem correr atrás de banco, sem ficar indo no colo de todo mundo. Eu tô nessa luta de com a chegar minha e filha de sentar. 1 ano. Mas deixa eu te falar, a gente não dava a criança no colo quando chegava na igreja. Tem pai que chega na igreja com a criança assim já, ó. Toma, quem quer pegar, pelo amor de Deus? Porque dá trabalho. Dá. Se você quer ser pai, você tem que estar disposto a ser, a dedicar tempo, a dar o seu melhor para aquilo que você trouxe. Aí, começa a chorar, você... Por quê? Distrai. E me distrai. Quantas vezes você deita na cama e vai dormir? O mesmo corre o efeito dedo? que tem pra É a você, mesma tem com a coisa. criança. Então, assim, distrair. a questão é que você não quer um jogo de tabuleiro mais. Você não quer sentar Dá no muito chão e mais brincar. trabalho, Mas né? então, Eu vou Marcos... te dar esse exemplo. Eu não quero atender criança mais. Eu tô te falando sincero. Ah, Por quê? eu também não. Porque eu tenho que ir pro chão, eu tenho que brincar, eu tenho que desenhar, eu tenho que colorir, eu tenho que jogar. Dá trabalho. Eu tô ficando velho, então assim... Não, e eu não atendo. Tá, mas aí, olha pra você é a ver. mesma coisa. Mas Pede aí- Cláudio pra você. Ele é vô hoje. É vô. Mas vô é a melhor parte do mundo. Porque deu a hora, ele... Filha, vem, pega. Entendeu? Agora, como pai, você entrega pra quem? Entrega pro celular. Então, a culpa é do celular? Não, a culpa A é gente do precisa pai. entender isso. Senão a gente vai colocar sintoma onde Então, não é. Marcos, aí A eu vou te culpa fazer não uma é pergunta pra você que está falando. Que no caso, né? Ó, relaxa, Marcos. Tá falando o seguinte, então. A gente tá criando, então, né, pessoas fracas. Então, a tendência dessas pessoas fracas é fazer mais pessoas fracas ainda pro futuro, né? A gente vai crescer só pessoas, dizemos assim, totalmente com a emoção extremamente abalada, sem saber lidar com as suas emoções. A gente tá colhendo isso já. A gente tá tá colhendo, mas colhendo. ainda tem dizemos, uma pequena geração ainda que tá ainda combatendo. Mas a tendência é só piorar. A tendência é piorar. Não, eu não sou tão crítico assim, não. Não, então, mas pelo que você tá falando comigo, olha, você falou assim, hoje a gente não tem tanta paciência. Realmente, uma criança, eu sou tia, gente, eu sei que criança é cansativo. Cuidar de idoso é cansativo também, mas cuidar de uma criança é muito mais porque ela suga a sua energia. Eu brinco com os meus sobrinhos, depois de 2 horas eu tô chamando a mãe pra entregar. Porque não é meu, então, tipo assim, tem que entregar mesmo. É assim como a tia Mas faz. você já aliviou a mãe em 2 horas. Já Parabéns. livrei, não, eu passeio, mas levo você já ajudou passear, ela 2 horas. Nossa, Você já ajudou eu 2 horas. fico até Parabéns, emocionada, tia. deixa eu Parabéns, tia. Que tenha mais tias assim. Mais tias, Não, gente, mas eu as sou tias que estão escutando. 2 horas de 24? Façam isso. Você tem em consideração Ô, que a minha criança vai filha. dormir 10, você já Obrigada. 12 horas já tá resolvido. Não, mas minha sobrinha pode 4 na reclamar, não. creche, sobrou 6 pra Eu já mãe. peguei meu sobrinho, já levei ele pra João Pessoa, ficou 7 dias sem bom, ele. mas- Tá Olha, ótimo. fala com a minha irmã, você tá escutando isso Mas aqui? chegou, entregou, o dia acabou, já era, não quero mais saber. Tudo bem, eu entendo tudo isso, mas é porque a responsabilidade é do pai, é da mãe, né? A pergunta que eu quero te fazer pra você, Marcos, é o seguinte: você está falando que, querendo ou não, a culpa é dos pais. Então, aí você tá falando que a gente tem que mudar essa mentalidade. Como que vai mudar uma mentalidade de uma geração que tá vindo, que está crescendo, sendo educada por telefone? Automaticamente ela vai educar o filho dela com telefone? Não, gente, vamos lá. Eu não acredito que ninguém é educado com telefone, não. Isso, Você vai desculpar. vamos lá, então. Eu acho que dá o telefone pra educar. ele é a distração para que A você não distração, eduque. ok. Mas você entendeu o contexto, né, Marcos? Não, você fala de novo o finalzinho do contexto que você quer que eu fale. Eu estou te fazendo a pergunta do Como seguinte. mudar a geração? Não, você disse o seguinte pra nós aqui. Pra nós e pro pessoal de Coronel Tá Fabriciano, gravado. de Timóteo e de Ipatinga, pro Vale do Aço. Não, isso vai pro mundo, filho. Vai pro mundo inteiro. É Itália, tudo Itália, lugar. todo mundo. Isso aí, vai ver, né? Agora, o que eu tô fazendo pra você, a pergunta é o seguinte. Você está dizendo pra nós que nossa distração nessa geração, pra facilitar o nosso cansaço, o nosso estresse dos pais, da grande maioria, é entregar pro filho hoje o telefone e distrai. O filho praticamente fica 24 horas aqui.
Quando essa criança completa seus 18, até menos, 19, 20 anos, não sei que idade, vai ter seu próprio filho, para ela poder também se aliviar do seu estresse, ela vai acabar educando não, dando o seu telefone, mais ainda, com mais avançamento de tecnologia para o futuro, para aquele filho que tá vindo. Então, automaticamente, aquele pai já é disfuncional, não tem, já tá totalmente fudido com a mentalidade. E vai passar pro filho também. É automático. Não necessariamente. Não necessariamente. Então, não, porque você tá falando de uma geração, pra mim, dizemos assim, Nutella, e vai criar uns filhos Nutella. Então, como lidar com essa geração? Você vai me... Como é que fala? Te complicar ou me desculpar? Não, quando você é excluído da internet... Eu vou te cancelar. Vai te cancelar. Eu não disse isso que você tá falando. Você tá deturpando as minhas falas. Volte aí no episódio que você vai ouvir. Volta aí que você vai ouvir. Não foi bem assim. Volta aí. O café foi você. Você já adoçou, já trouxe o pão de queijo, já fez tudo. Não, mas se você já deu os preparativos, vamos já está retomar. fazendo. Dá um retorno aí. A gente, é notório que a gente tem uma crise. Saúde. Que a gente tem uma crise de educação. Sim. E até mesmo, eu entendo como algo natural, evolutivo. Toda transformação social tem um momento de perca, que você fica perdido, você fica tentando se agarrar a alguma coisa. A gente está aprendendo a lidar com isso aqui. Isso é novo. É novo pra todo mundo. Isso é novo para todo mundo, é novo pro pai, é novo pro filho, é novo para todo mundo. Então, automaticamente, os exageros são naturais. Agora, dizer que um filho é problemático porque o pai entregou um celular é fala sua. Porque no passado... porque ele tá querendo cancelar. Não. É uma discussão, tá super saudável. Porque no passado não existia celular, mas o pai também não tinha tempo. Não tinha o pai trabalhando. Se fosse assim... Ninguém teria nenhum transtorno mental. Seria todo o que eu tô saudável, querendo dizer assim? que... É sempre complexo. Eu tive uma paciente que ela tava em crise porque ela ia ser mãe. E ela queria se precaver de todas as formas para que ela não produzisse... a palavra que eu quero usar não é sofrimento. Ela não queria traumatizar o filho. O que eu faço quando meu filho não pode ser traumatizado? Eu tenho que cuidar. Ela estava literalmente em crise porque ela queria ter uma educação que não traumatizasse o filho. Eu lembro muito bem que nessa sessão, eu terminei a sessão dizendo para ela, não tenha. A única forma de você não traumatizar o seu filho é não tendo. Por quê? O que traumatiza? A lei. O limite. Você não pode. Já traumatizou. A criança não já protesta, né? Ela já chora, já é um trauma. Ela já acha ruim. Já acha ruim. E educar é limitar. Educar é limitar. O problema que eu quis dizer e trouxe pra você é que os pais não suportam lidar com o limite. Exatamente. Porque o filho vai sofrer. Então ele evita para que o filho o menor sofrimento do filho, né? Provoca no pai. O pai já intervém. E aí então quando acaba que você já viu hoje o pai, ruim, a criança tá dando trabalho na escola. Você é professora. Nossa. Chama, aí ela vai para outro podcast. Aí ela chama o pai. Não é a professora que chama o pai para falar que o filho tá doente, tá dando trabalho. O pai vai lá, por que você tá tratando meu filho desse jeito? É bem comum, inclusive. Acontece com frequência. Porque o filhinho dele, perfeito, assim sem defeito, assim tá sofrendo com a professora. É isso aí. Porque o pai, antigamente, se meu pai fosse na escola, ele falava assim, se precisar bater, você bate. Antigamente era desse jeito. Hoje, o filhinho não pode sofrer. Não. Então, é isso que eu quis dizer. Nenhum descontentamento. Então, você quer dizer o seguinte, não pode passar por sofrimento. Estamos criando crianças sem limites. Frágeis. Então, automaticamente, essas crianças que estão crescendo frágeis, sem limites, elas vão fazer bebês sem limites. Mari, eu espero que essas crianças façam terapia, que os pais façam. Eu sou a favor da terapia, gente. E aí as crianças fiquem mais maduras, aprendam a lidar com... Povo do Coronel Fabriciano, entenda uma coisa. Mari Ferreira sempre falou, eu sou a favor de terapia. Mari, eu e posso a doutora tomar café, Mariana, claro, por favor. Não, e aí a gente tá aqui pra exatamente Só que você, por favor, deixa eu terminar aqui. Cláudio, vai lá buscar outra garrafa de café. Nós estamos aqui para incentivar as pessoas a se cuidarem, né? Então, assim, não necessariamente eu vou reproduzir as coisas que não foram tão boas na minha educação. Claro. Essa fala nossa aqui, Mari... O ser humano não é determinista, assim. Essa fala nossa aqui é uma fala de advertência, não de desesperança. Jamais de desesperança. É uma fala, quando a gente provoca essa reflexão... É para que as pessoas reflitam, né? Exato. Pensem. Mas há uma esperança. Não, mas o intuito do canal é esse mesmo, que eu trouxe vocês aqui para fazer que as pessoas possam pensar. Gente, olha...
A melhor forma de você educar seu filho é dando terapia pra ele. O melhor presente que você pode dar pro seu Não, filho. eu falo, faça de um pacote. coração. Eu falo mesmo. Vou deixar meu... Vou deixar Vou deixar meu Instagram. Não, mas eu meu telefone falo. 319. Anota aí, pessoal. Anota aí pra vocês. Não, mas eu terapia. sempre falo, eu sou a favor da terapia. Do coração. Ah. Eu sempre falei, eu não tô brincando, eu falei mesmo que um dia eu vou fazer uma camisa. Não enche a paciência, vai fazer terapia. Porque hoje tá difícil de lidar com o problema das pessoas. Tá difícil de escutar, porque você não tá conseguindo nem lidar com os seus pensamentos tá muito acelerado. Talvez seja esse aí o problema, viu, Mari? Porque as pessoas não querem ouvir ninguém mais. Não querem mesmo não. Antigamente eu gostava dos padres, porque tinha confessionário. Era fazer um bom serviço, você ia lá, colocava pra fora, vomitava, 7 Ave Maria, 10 de graça, não sei o que, papapá. Você ia embora e lidava com aquilo. Ninguém A gente mais, ninguém né? quer. Você para na rua, qual que é a pergunta mais banal que todos fazem? Você já deve ter feito ela hoje umas 30 vezes. Eu? Todo mundo Oi, faz isso. Como que você tá? Como que você tá? Ninguém quer saber. Começa a falar. Ah, menina, minha sobrinha, meu pai, não sei o quê. Ah, peraí, eu tenho que ir ali, depois a gente conversa, não sei o quê, você vai embora. Ninguém quer saber, cara. Porque aí eu pago psicólogo pra me ouvir? Porque a gente ouve. Ouve sem julgamento, ouve sem opinião, ouve sem dizer se você tá certo ou errado. A gente acolhe, a gente escuta. Isso é verdade. A cura passa pela fala. Se você não falar, Você guarda tudo dentro de você. não vai. Tem que pôr pra fora, tem que falar. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Nó, tá muito assim, né, Marcos? Tá? Pode perguntar. Espera aí, né? Dá um tempo, não. Deixa eu tomar um café. Não, mas eu vou perguntar, na verdade, é pros dois. Isso. Vou perguntar é pros dois. Então acaba que a pessoa que não fala, ela acumula remorsos. E o remorso, ela acaba matando? Mari, nada é determinista assim, tá? É, Quando a se Mari trata quer de uma resposta pessoa. exata. Não, isso Só não nem existe. matemática é exata, Só tá? matemática, Nem matemática, nem lá os... ainda tem os- química. Eu sou o povo, Isso gente. não O é povo tem ciências dúvidas. exatas. Olha, vamos entender uma coisa. Qualquer coisa que é relacionada ao ser humano é complexo. Então, E é por exemplo, subjetivo. É subjetivo. É de cada pessoa. É de A gente não pode ter um formulário. Eu não lido. Eu tenho 30 pacientes. Mas entenda, eu Cada sou um o é um. povo, hein? Exatamente. Cada um é um. Eu lido, por exemplo, diretamente com uma pessoa muito reservada. E essa pessoa, ela é bem resolvida. Ela não é de falar. Ela é uma pessoa... Não quer dizer que ela seja não doente. quer dizer que ela seja doente. Exatamente. Então, isso depende. Isso é exclusivo de cada um. Tem pessoas que têm um funcionamento mais da fala. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que falo... É o seu, né, Marcos? Tá vendo? É o meu. Dando aqui problema no meu podcast, tem nem telefone. Muito bem, parabéns, doutor Marcos. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que sou mais da fala. Eu falo muito, mas de mim falo pouco. Não, eu falo. Por isso que eu faço terapia. Eu falo. Eu, Também eu- faço meus terapia. amigos não sabem da minha intimidade. O Cláudio é meu amigo. Eu não converso com ele sobre minha intimidade. Com ninguém. Eu Falo, tenho mas muita não falo pra dificuldade. qualquer pessoa, Eu né? falo Tem com o meu tem um terapeuta. filtro. Mas falo. É difícil Então tem mesmo. pessoas que não falam e não significa que essa pessoa tem remorso. Não significa. Pode ser que ela tenha? Pode. Pode ser que não. Então depende, Mari. Não dá pra afirmar. Agora, independente do funcionamento da pessoa, seja pela fala, ou seja... Como é que é? Peraí, a Ju está perguntando, gente. Vamos dar voz pra Ju. Provocou você, Ju? Você fala pouco, né? Ela está sempre no take. Ela é da equipe, né? É. Olha, de certa forma é bom e de certa forma é ruim, né? Eu sei que, por exemplo, quando você guarda muito, a tendência de você sofrer é muito maior. As minhas batalhas são muito sozinhas. Isso não é legal, né? Isso Acho que a gente precisa procurar um É, caminho do meio, né? no meio. Acho que é Todo, isso. todo extremo empobrece. É o caminho do E meio. vai empobrecer. Sim, só que tem muito a ver com história, com criação, tem muita coisa. É. Olha, eu fiz terapia há 4 anos. É complexo. E de sentar e ficar sentado na cadeira lá. Eu chegava e sentava. Ficava sentadinho. Aí um dia a psicóloga falou, ó, se você não falar, você vai pagar Pra sem nada, falar né? nada. Sem falar. Mas eu, assim, meu pai não vai ouvir não, tá, pai? Mas eu vou falar. Mas eu fui criado assim. Se eu caísse, eu tomava uns sacudidas. Se eu apanhasse, eu não podia chorar. Engole o choro. Engole o choro. Então, assim, eu aprendi a vida toda a engolir o choro. Eu fui formado para engolir o choro. Aí você vai pro terapeuta para falar do choro, se eu engolir ele a vida toda. Agora tem que falar. Então, assim, foi muito difícil. É contraintuitivo. Exato. O meu processo de análise foi muito difícil para quebrar isso. Né, para chegar ao ponto de desvelar isso. O legal é que eu fui para
eu tive a sorte de ter um analista que o silêncio era a fala. Então, assim, me ajudou demais. Porque pra gente dar conta do silêncio é difícil. É muito. É muito difícil você ter um paciente que não fala. E você você se conter, você se conter no lugar de respeitar o silêncio. O silêncio é uma fala. E muitas vezes você tá lá, mas me conta, me fala, tentando fazer, mas o silêncio ali tá dizendo. O corpo tá falando. Então, assim, você respeitar e saber. Então, eu tive um analista que me ajudou muito a quebrar isso. Hoje eu produzo mais. E é um desafio para mim falar que eu tô dizendo para vocês aqui, porque é a história da formação. Nós somos. A gente cada lar é um lar, então, né? Cada história é uma história. A gente tem que buscar. E é bom a gente ressaltar que isso não é culpa do meu pai, tá? Uhum. Porque tem uma diferença no que é oferecido e no que é recebido. Então, não é porque meu pai foi assim que eu me tornei assim. Não é tão determinante tanto assim. Que irmãos são diferentes, são diferentes. Né? Uma coisa é o pai vai criar todo mundo. Uma coisa é como eu recebo tudo isso. E aí já são vários. Por isso que é complexo, então, assim, porque tem personalidade, tem temperamento. É muito complexo. Assim, cada um recebe de um jeito. Por isso que para ser psicólogo tem que formar. Porque o pessoal assim, eu já sou psicólogo, você ouvir? Não, é muito então complexo. É uma escuta muito complexo. É uma escuta qualificada. São 5 anos nada fáceis. Né? Não, eu acredito que ser psicólogo não seja fácil mesmo, não. Gente, vocês estão gostando do conteúdo? Se inscreva nesse canal, dá o like, curte, comenta, pra gente sempre trazer mais conteúdos interessantes aqui, não só pra cidade de Coronel Fabriciano, como o Marcos falou, mas pra todo mundo, pra gente ajudar as pessoas, né, que tendo dificuldade aí de entender suas emoções e ajudar a humanidade a sair um pouco desse caos que a gente tá vivendo, que na minha visão é um pouco um caos. Então se inscreva aí e deixa o like de vocês. Olha, acaba que a gente nem seguiu o script, né? Que nunca segue. É o melhor isso. Nunca segue, desse jeito, nunca se segue aqui. E aí eu vou fazer. Então, assim, cada casa é um caso, cada casa é uma casa. Eu sou a favor realmente de uma terapia. Mas como que vocês conseguem entender que um paciente está indo pra beira de tirar a própria vida se um paciente não fala? Se ele é fechado no mundo dele. Como que vocês vão entender essa situação? Como que vocês conseguem lidar? Para ajudar eles a ele não fazer isso, né? Se ele não fala. Olha, isso é muito difícil, mas aí eu vou falar do ponto de vista da minha abordagem, tá? Que é bem diferente da sua. A gente trabalha com esse instrumento, né? Que é a fala. Então, eu preciso, de alguma forma, meu paciente, ele vai ter que me falar alguma coisa. Como... Né? Claro, tem sinais, então, né? Mas assim, tem sinais muitas vezes da pessoa que convive com ele. Eu tenho um recorte do meu paciente, eu tenho 1 hora, né? 50 minutos a 1 hora com o meu paciente. Então, o que eu tenho é a fala. Né? Eu preciso escutar dele. Se ele não me falar, claro que existem outros sinais. Então, uma mudança de humor, né? Um humor deprimido, um humor triste, o embotamento, a apatia, a perda de prazer. Isso não significa que ele quer se matar. Não significa, tá? Mas dentro de um contexto, eu pergunto. Claramente. Eu pergunto. Isso na minha abordagem, a gente avalia o risco de uma pessoa. Sempre não, né? Tem pacientes que a gente já percebe que, né, ele não tá com uma demanda grave. Então, né? Mas é de praxe que a gente avalie o risco do paciente. Mas isso na minha abordagem, né? E aí a psicanálise trabalha, né? Eu não estudei na faculdade, depois não peguei mais. Então, enfim, não vou me arriscar a falar nada. Tô falando da minha abordagem. Agora, pra quem é familiar, por exemplo, é notar discursos, assim, tipo de despedida... Sabe, que a pessoa ela acaba dando alguns sinais, né? Costuma dar alguns sinais. Então, é uma mudança no humor, uma mudança no comportamento, né? É notar isso. Agora, tem pessoas também que não dão sinais nenhum. Então, por isso que falar de saúde mental, promover um espaço para que você seja acolhido no seu sofrimento é tão importante, porque infelizmente, né, nem todas as pessoas elas dão sinais de que elas querem tirar a própria vida. Tem pessoas que não vão dar absolutamente nenhum sinal. Então, porque o ser humano ele é complexo. Por isso que aqui a gente não pode afirmar, não, é isso
Então, ele tá desse jeito. Isso não existe em saúde mental. Não existe, não existe. Por isso que é tão difícil fazer um laudo, por isso é tão difícil, muitas vezes, diagnosticar, por isso que é um trabalho muito minucioso, porque você trabalha com a fala do paciente, você trabalha com o que você vê. Muitas vezes você precisa chamar um familiar pra conversar, pra saber como que o paciente tá fora do espaço. Porque o paciente, ele pode mentir pra você. Ele pode falar pra você que tá tudo ótimo, que ele pode fazer isso. Não tem como eu saber. Então, é difícil, assim, sabe? É um conjunto de sinais e o ser humano, ele é complexo e sim, ele pode tirar a própria vida e não dar sinais. Na sua área? Vamos partir do pressuposto que essa pessoa foi trazida por alguém. Porque se você está dizendo, como é que você vai fazer para ajudar uma pessoa que não fala, né? A família é alguém, né? Alguém mandou, né? Sim. Existem 3 formas de Você você... pode conversar com essa pessoa. Existem mais, né? Vou dizer pelo menos 3 formas de você buscar uma terapia. Você ir porque você quer, porque alguém mandou, falou que você precisa, ou porque né? alguém falou que você precisa. É. Né? E aí, para cada uma dessas formas que a pessoa chega, você tem um manejo ali que você vai lidar com aquilo. Né? Alguém vai ter que falar. Então, assim, quando eu falo que o paciente não fala, eu não estou dizendo que ele é mudo. Não diria nem nesse sentido. Eu digo aquele paciente que não quer, às vezes, falar, ficar ali só no mundo dele, sabe? Aquele paciente tão... Então, vamos lá. A gente sempre vai lidar com o extremo. Como se Exemplo, aquele paciente, eu sou sua paciente. Aí você vai chegar perto de mim, oi, Mário. Oi, bom dia, tá bom, tá. Legal que a psicanálise, por exemplo, a linha, o objeto da psicanálise, como é que é como que é a técnica da psicanálise? A gente fala que associação livre. Como é que é? Você tem que se pôr a falar. Eu costumo, isso aí, quem quiser usar, pode usar. Eu costumo, depois, a primeira sessão é uma sessão mais de acolhimento mesmo, a gente troca, conhecer o paciente, o que trouxe ele até ali e tal. Mas o processo de análise se dá, eu costumo fazer uma metáfora com o meu paciente, quem é meu paciente sabe disso, que é assim, hoje tá o Uber tem alto, né? Eu falo para ele, ó, imagine que nós estamos no Uber. Você é o motorista, eu sou o passageiro. Eu vou sentar aqui atrás e você vai conduzir. Ele, para onde? Eu falei, não sei. Eu não sei o destino, mas nós vamos. Então eu preciso que você conduza. Para que eu trabalhe, você tem que conduzir. Então, nesse percurso aí, em um momento eu posso falar alguma coisa, eu posso corrigir a rota, eu posso te alertar de um quebra-mola, te alertar de uma curva que a direita é proibida ou a esquerda, mas eu sou o seu passageiro. E obrigado por permitir que eu entre no seu carro. Então, a cura desse paciente em sofrimento só vai acontecer se ele conseguir transformar o afeto contido em palavra. Então, esse é o maior desafio meu como analista. É fazer com que o meu paciente fale. Mas não é falar a palavra, é falar o sintoma em palavra. Ele conseguir dar nome ao que ele sente. O que ele tá sentindo. Porque muitas vezes você não sabe, acontece comigo. Às vezes você é angustiado, você fica buscando o que eu tenho, meu Deus, e não acho. Aí você vai para análise. Por que a análise? Eu não tenho roteiro de análise. Hoje eu vou trabalhar. Não, acontece no set, surge. Porque eu preciso que o inconsciente se manifeste, que ele apareça. É com esse objeto que eu trabalho. Porque o que adoece, na minha abordagem, o que adoece o ser humano não está no cognitivo. Na minha abordagem, na dela não. É perspectivas diferentes. É como eu falei da diferença, é a escuta. Eu trabalho com o inconsciente. Eu preciso com o que não está explícito. O que não está aparente para o meu paciente. Ele tem que vir ali. Na hora que ele vem, suspende, aí começa a acontecer o processo. Essa pessoa que quer tirar a vida, às vezes, não é o casamento que acabou. Ela está dizendo ali que o meu casamento acabou, não tem mais sentido, eu quero me matar, eu quero não sei o quê. Mas essa pessoa... Vamos lá, deixa vir o que realmente está provocando isso. Aí eu não vou dizer que seja isso, mas vou te dar um exemplo. Você é casada? Não. Não é, né? Não. Então eu vou usar meu exemplo. Eu fui casado 20 anos e meu casamento acabou. Por um momento eu achei que tinha acabado mesmo. Não o casamento, mas tudo. Eu achava que tinha acabado tudo. Por quê? Porque é aquilo que eu depositei, a minha pulsão de vida, a minha energia durante 20 anos, foi naquilo.
na minha mulher, nos meus meninos, na minha casa, na minha família, de repente me tiraram tudo isso. Não existe mais. Hoje eu consigo fazer uma leitura que por um momento eu passei por uma espécie de depressão. Por quê? É transitório a elaboração desse luto, de tirar toda a energia que era dada àquilo e colocar em outro lugar. Aí o meu analista um dia falou pra mim assim, eu naquele sofrimento todo, vou lá pra reclamar toda vez, que é isso, sempre. E ele pacientemente me ouvindo, me conduzindo. Obrigado, tá? Ele sabe quem é, figuraça, me ajudou demais. E aí, um link assim, para o homem, vou dizer pra mim, tá? Não vou generalizar, porque cada homem é um homem e nenhum é igual. Mas o término pra mim representou o mesmo abandono como se eu estivesse perdendo a minha mãe. Representou pra mim uma situação infantil como se eu ficasse órfão. É exatamente isso. E aí, a loucura de tudo isso, que em um determinado momento, eu entendi que aquela perca não era do relacionamento. Eu estava revivendo uma perda. Por isso doía tanto. E aí foi onde começou a elaborar e a transformar isso. Mas veio através de fala, através da associação livre, aparece, etc e tal. Não quer dizer que eu queria tirar minha vida, ou que eu tiraria, nem nada disso, mas teve um sofrimento como tem. Então, às vezes, a pessoa vem, quando a gente tem explicitamente alguém dizendo que pode tirar a própria vida, você tem que ter todos os cuidados do mundo. Aí você tem que se acercar, geralmente, quando você faz a primeira entrevista, você pega contato de referência, para quem que você vai ligar, para quem que eu ligo se precisar falar sobre você. Aí você constrói uma rede de proteção. É um plano. Porque você tem que fazer, porque a pessoa pode tirar. Eu tive um paciente que ele chegou lá no consultório com isso aqui todo roxo. Que ele tentou, só que ele não conseguiu. Eu tive uma outra que ela pulou 3 vezes da sacada. E eu acompanhando durante 1 ano, e ela parecia estar bem aí. Nossa, a cara tá fechada. Porque se abriu o Então, é um processo. É um pouco meio estranho, porque realmente a gente não dá pra entender, né? O papel nosso é respeitar o sorridente. tempo daquela pessoa. Porque ela tem tempo pra sair daquilo. E algumas, vou te dar uma péssima notícia, algumas não vão sair. Não vão sair. Não vão sair. É triste. Essa é uma parte bem triste. Aí a gente não amparo pra tentar cercar. O que mais confunde a sociedade é quando você pega aquela pessoa toda sorridente, toda alegre, que conversa com Deus e o povo. Esse é o mais difícil, porque aparentemente está ele tá muito bem. Agora, 90% da gente tá rindo o tempo todo e tá mal. Você tá na festa, você tá, fulano, tá festejando, mas você não tá bem. Por quê? Porque sofrer emocionalmente é fraqueza. Então você não fala. E sofrer é ruim, né? Ninguém gosta de sofrer, Você tem medo né? de dizer que sofre. Quem gosta de estar sofrendo? Ai, que legal, tô sofrendo. Quando sofre por amor. É assim. Eu vou te falar, meu pai falava assim, sofrendo por causa de mulher, rapaz. Entendeu? Não sei o que, falava desse jeito. Aí ele perdeu a mãe. Aí ele viu o que é sofrimento, né? Tá lidando lá com a perda dele. Porque são lutos, gente. Tudo é um luto. Perder um trabalho requer luto. Perder um relacionamento requer elaboração de luto. Tudo que é transitório, tudo que você tem, quando você perde, você precisa passar pelo processo de elaboração. É natural. Por isso a gente está dizendo da importância de você formar a saúde mental, que eu acho que é o grande tema, né? O que eu preciso fazer para que eu tenha saúde mental, equilíbrio, que eu tenha condições de lidar com as minhas emoções, resiliência, né? Porque a gente vai passar por isso. Hoje você perde um cachorro, amanhã você perde o periquito, depois você perde um amor. Depois você perde um pai. Isso é inevitável. É da vida. É da vida. Então, é você preparar uma pessoa para ela conseguir passar pelo sofrimento. E é muito interessante você falando, Marcos, a questão que é transitório. Que isso, para mim, é o maior papel de um psicólogo. É dar esperança. Porque é transitório. Por mais difícil que seja, é possível. Por maior que seja a dor. Quando ela é trabalhada, né, quando aquilo, né, então se a pessoa busca ajuda e ela está em boas mãos, ela está sendo bem conduzida, é possível viver com uma dor. É possível retomar uma vida após um processo muito doloroso. Se não fosse possível, olha quantas histórias de superação que nós não vemos. Eu também não estaria, por exemplo. Eu também passo, Mari também, todo mundo aqui nessa sala. Todos nós passamos por coisas que muitas vezes são assim,
dificílimas para nós. Então, o maior papel, assim, falo que enquanto psicóloga, assim, eu acredito demais no ser humano. Eu nunca vou deixar de acreditar, porque no dia que eu deixar de acreditar no ser humano, essa profissão não faz mais sentido. Porque como assim? Como eu não vou acreditar que não é possível viver uma vida de valor apesar do sofrimento? Porque vida sem sofrimento não existe. Não existe. A gente precisa... Na fantasia. Na fantasia. Na novela. Isso. Então, mas aí no- você falou que você não acha que a gente, como sociedade, não tá vivendo, tá perdendo, assim, a realidade pra fantasia? Olha, a fantasia faz parte, Faz cara. parte, tá? Mas Se você eu- acha que a gente tá vivendo deixa eu muita te contar. fantasia? Não, muita... Mas Acho é que o muita gente olha, tá. Mas se você tirar a fantasia, só fica o que é real. E você dá precisa, conta do né? real. A fantasia é importante. Eu vou falar uma coisa que tem uma expressão que as pessoas falam. Meu Deus, corta aqui. Um pouco de droga, um pouco de salada. As pessoas, não sei se vocês já ouviram essa expressão. Essa é nova, as essa eu pessoas também nunca ouvi, usam não. essa expressão. Mas é uma expressão, assim, corriqueira. Mas né, brincadeiras à parte, né, gente? É uma expressão mesmo. Mas é um equilíbrio. Então, poxa, não é pra nunca mais assistir uma Netflix, nunca mais, Mas não assim, ficar no as celular. pessoas não estão perdendo a realidade? O isso senso que da eu tô falando, realidade ter mesmo? um Ô, equilíbrio. Mari, deixa eu te contar, Mari. Antes de você contar, segura um pouquinho. Não, Mari, eu posso perder, não, Mari. Eu posso perder. Então vai! Se a gente for viver só no real, aí você vai ver quem é louco. Aí você vai lidar com a loucura. A fantasia é o que nos faz dar conta do mundo, cara. A gente fantasia mesmo, a gente cria. Você acha que você é essa mulher bonita aí, sorridente, que tá na minha frente? Essa é a personagem que você criou pra estar aqui hoje, velho. É assim que a gente vive. Pra dar nível, né, conta, gente? pra dar Precisa. Pra conta. dar conta. Olha, se a gente for o real, ninguém suporta a gente. Não, a Quantas gente vezes é você quis mandar alguém insuportável. lá pra aquele lugar, você segura. Direto. Não, e Entendeu? até assim, de você precisar, por exemplo, sair pra trabalhar, fazer alguma coisa, Direto. passando por um sofrimento Agora, horrível, né? A gente não tá falando, eu não tô dizendo, que é viver numa outra atmosfera. Não é em surto psicótico, seria maravilhoso, né? Você sabe que quem é feliz são os psicóticos, né? Tô sabendo disso agora. A felicidade, eles não sabem o que é dor, sofrimento, que é dor, não, limite, o que Eles pode, não o que têm não noção pode. de nada. Eles têm, mas isso não afeta, né? A gente que é neurótico que sofre. Quando você faz um trem errado, você fica se cobrando. Ai, meu Deus, não podia ter feito, por que eu fiz isso? Ai. Você sofre com aquilo. Ué. Então, assim, de certa forma, a gente quer ficar um pouquinho perverso, né? Pra ser feliz. Ligamentos, o que o outro pensa, o que o outro acha. Mas a gente não consegue. Mas aí a terapia tá aí pra isso, filha. Ligar o foda-se. Desculpa. Não, mas a intenção é assim, eu acho que a intenção da terapia, eu acho que ajuda muito você realmente não dar importância para aquilo que as pessoas falam. Porque a gente se preocupa muito com o que os outros falam. Mas você cresceu assim, você escolheu seu nome? Não. Então, nem o meu nome eu escolhi. Você acha que eu vou escolher alguma coisa? Vai crescer, vai ser médico, vai estudar, vai para a melhor escola. Você é criado sobre o olhar do outro. Não adianta Pra a gente atender fugir. um desejo Não do existe outro. isso. Ué. A gente depende do outro. Então, o olhar do outro não é, É o que nos de forma. todo ruim. É o que nos forma. Então a gente tem que qual saber outro? Qual isso, Qual a gente tem que outro? saber qual olhar Quem são que eu as vou aceitar a pessoas. crítica Olha, de quem, de que Você não tá com- quem. Eu posso dizer minha idade. Pera aí, segura. Não Você ligo, pode não. que você tá com 50 já. Não, mentira. Não, 45 e muito bem vivido. Me respeita, que ainda falta 5, né, Cláudio? Também tá nos 50 já. Vou entrar nos 50 Só um mais, minutinho, então. Antes da gente continuar o nosso bate-papo, eu quero agradecer os nossos patrocinadores, que diferente do seu podcast, nós aqui tem. Não sei se o seu tem, né? você é A gente chique, tem. velho. Desculpa. Quero agradecer a Deguste, padaria ali do Superior 2. Eu tá? não agradeço que ela não mandou o lanche. Eu esqueci de pegar, tá, gente? É essa a verdade, mas tá sempre fornecendo aqui o lanchinho pra nós. Foi bom porque o Marcos tá de dieta. Ele não pode. Verdade. Entendeu? Queremos agradecer também a JM Moda Fitness. Queremos agradecer a Marina Story, a Luana Moura, ali também, que é um salão do Superior no Santa Cruz, né? Que é a Luana Moura. Santa Cruz, acho que é a Luana Moura no Santa Cruz. Desculpa ela. Eu esqueci. E a Lili Estética, que tá aqui no centro, que é um centro estético, né, para as mulheres. Então, e a WR, que é uma mecânica aqui também no centro. Quero agradecer a todos vocês por estar acreditando aí nesse projeto. Pode. Manda um pouquinho pro meu aí, gente. Ó. Patrocina eu, né, Cláudia? Eu tô querendo que você patrocine o meu. Como patrocinador, Mari. Patrocinador da Mari. Estamos aqui. Vou fazer um mexão aqui. Não, eu tô querendo que... e o Cláudio também, que tá sempre aí, né? Cláudio, já jogando beijo pra você, ó. Fui chegando aqui falando que é pra mim patrocinar. Já ia. Lógico, tem que pedir ajuda. Mas voltando aqui no assunto, pode voltar pro seu raciocínio que eu interrompi. Como?
Que assunto? Foi embora. Tá bom, então deixa eu fazer uma pergunta para os dois. Quando chega uma pessoa para um psicólogo, porque já está na hora de procurar um psicólogo, essa pessoa às vezes pode estar vivendo um problema, por exemplo, de um relacionamento, de um casamento ou de um namoro. Essa pessoa, é mais fácil para o psicólogo entrar para poder ajudar a pessoa, porque é um problema, mesmo que esse problema tenha anos. Agora, quando pega uma pessoa que vem de décadas com decepções, por exemplo, não consegue firmar num trabalho, não conseguiu estudar e formar, não conseguiu arrumar uma namorada, e aí vem decepções e decepções. Quando ele chega na hora de procurar um psicólogo, nem ele sabe o que tá... Dá o início, e o psicólogo também fica perdido, porque são tantas feridas durante a vida. Todos nós temos. Aí pode ser que um desses aí é o que não acha saída. No meu caso, a gente tem estratégias, né, para ir conduzindo o paciente. Então, né, tem a anamnese, aí a gente vai entendendo a história de vida e vai trabalhando com o paciente. Mas é sempre complexo. Eu falei isso aqui várias vezes e eu quero deixar isso sempre bem claro. Que uma pessoa, quando chega pra gente, é uma grande, né, tem uma alma ali primeiro, né? Então, a gente precisa ter um profundo respeito por aquela história e ter... Na minha abordagem, nós temos instrumentos para ir conduzindo a pessoa ali em terapia, né? E às vezes, por exemplo, tem demandas que a gente vai falar mais do momento presente. Tem demandas que a pessoa vai trazer coisas mais do passado. Depende. Não sei nem se eu consegui responder a sua pergunta, porque depende muito da situação. Mas nós temos instrumentos para ir né? A gente vai mapeando algumas coisas específicas para tentar entender, né, a origem daquilo que a pessoa trouxe. Porque tem muitos problemas que levam a algum problema psicológico de uma pessoa, que, por exemplo, dá um exemplo hoje, eu tava vendo um acontecimento. Normalmente os carros pesados andam na pista da direita, não é assim? Os caminhões, ônibus, andam na pista da direita. Então, a cena lá tinha um caminhão que estava na pista da esquerda e tinha um carro pequeno atrás e um carro pequeno na frente do caminhão. E tinha uma pessoa que estava mais atrás, num outro carro, filmando a cena. Então, o carro que estava atrás do caminhão, ele estava na pista que era mais veloz. Então, ele resolveu ir para a direita para cortar. No momento que ele entrou à direita, parece que o caminhão resolveu ir para o lugar dele, que é a direita. E o carro, ele espremeu o carro, mas o carro conseguiu sair. Só que o caminhão bateu em cima dos meio-fios e saiu arrancando até o chassi, saiu arrancando as rodas. Para não bater no carro. E o caminhão parou sem as rodas na frente. E o carro que estava filmando, o rapaz saiu irado, xingando o cara que provocou o acidente. Já ia partir para briga. Então você viu que uma pessoa que não tinha nada a ver com o acidente, que já tinha um problema para ser resolvido e ele já estava indo para arrumar mais um outro problema. Então você está vendo que quem está no trânsito não está dentro do problema, mas só dele fazer parte do trânsito, parece que ele já está com a cabecinha dele para explodir. Na verdade, a gente está resumindo uma bomba relógio. Não. A gente não pode ser tão extremista assim, não. Não podemos. Acontece que a gente é feito de afetos. E você está o tempo todo marcado. Eu tenho um entendimento que a gente nasce vazio. Você nasce sem marcas. E ao passo que você vive, você é constituído como sujeito. O mundo vai te inferindo. As relações paternas, maternas, familiares, escolares, trabalho, faculdade. O tempo todo você está em construção. Você vai para o trânsito, você vai com tudo que você é. Você vai para a faculdade, você vai com tudo que você é. Você vai para um casamento, você vai com tudo que você é. Você não vai essa garrafa aqui precisou passar por um processo de construção para ela se tornar uma garrafa. Ela teve alguém que desenhou, ela teve alguém que planejou, teve uma máquina que foi formada para poder produzir o material que foi... Tem todo um processo. E nós, seres humanos, somos assim também. Então, quando o paciente chega lá com diversos problemas e um problema, para nós não tem essa diferença. Não faz diferença se a pessoa teve 50 frustrações ou uma.
você vai trabalhar o sujeito em sofrimento. Aí, na medida do que ele entrega para nós, Sim, é o que a gente vai trabalhar. É isso. E aí, o que acontece? Na minha linha de trabalho, eu preciso... Quanto mais ele tiver e for iguais, repetitivos, ele me mostra um caminho. Padrão. Ele me mostra que tem uma coisa Tem ali. um padrão ali. Ó, eu sempre escolho os mesmos homens, os mesmos namorados, as Nós mesmas psicólogos, relações. nós somos obcecados por padrões, né? A gente já vem o paciente, já vem, opa, esse padrão aí o olho da gente até, opa, tenho que olhar alguma coisa. É por aí, é muito isso. Você tem um inconsciente Isso até é um podcast que vale muito a pena, porque você tem, todo mundo segue o mesmo padrão. Às vezes. Você tem um inconsciente que te, de certa forma, influencia no seu dia a dia. Por exemplo, eu vou tentar ser exemplo para que todo mundo entenda. O Cláudio falou de padrões repetitivos. Tem mulheres e tem homens que escolhem as mesmas mulheres. Ele casa 10 vezes, ele vai casar com a mesma mulher 10 vezes. Ela é idêntica. Ela tem as características iguais, ele está sempre buscando as mesmas pessoas. Tem um padrão ali naquela relação. Trabalho. Ele está sempre reclamando do trabalho, mas toda vez que ele muda, ele está indo sempre no mesmo trabalho, as mesmas coisas. Então, essas repetições, elas me dão um caminho para eu trabalhar com essa pessoa na clínica. Uhum. A gente costuma dizer que você pode até não lembrar o que te faz sofrer e te faz agir. Porque o inconsciente tá lá, a sua psique vai te proteger do que te faz sofrer e vai te recalcar isso. Vai esconder de você. Peraí, deixa eu tirar aqui porque isso aqui machuca. Aí, para ela lidar com a vida sem esse sofrimento. Você não lembra, mas você repete, você atua, você se torna ator do seu sofrimento. O trânsito, a pessoa agressiva no trânsito, ela está representando algo dela. A maneira como ela reage a uma discussão, a um papo, está dizendo dela. Talvez ela não sabe o motivo dela agir assim, mas está lá. Então, gosto da fala dela. É complexo. Não dá para eu dizer aqui que é isso. Nunca dá. Ele tem que vir pro set. Vem fazer terapia. Vem construir sua jornada. Vem fazer sua travessia. Não tem almoço grátis. Não tem. Né? E assim, você sabe o que é lindo? É assim. Seria lindo se fosse, né? Mas não é. O que é lindo é que cada história é uma. É. E assim, quando você vê a coisa acontecendo, é isso que é belo da minha profissão. Não é o dinheiro. É importante, tá? Porque a gente paga a conta, né? Paga. Então, as crianças bebem leite. Você não dá pra fazer só pro amor. Não. Mas você vê uma pessoa saindo de um sofrimento, né? E conseguir passar por aquilo é a coisa mais linda. Por isso que o objetivo dessa conversa toda é levar esperança. Levar esperança. E aí eu vou fazer a pergunta que uma pessoa até falou comigo. Eu achei muito interessante. E eu acho... É uma pergunta meio assim, dizemos assim... Ai, nossa, que pergunta, mas ela vale a pena. Todo mundo precisa de cuidar das suas emoções. A grande parte, né? Hoje, até o SUS oferece um psicólogo. Ou você é um psiquiatra. Você tem condições de você estar indo no SUS ou pagando particular. Com muita dificuldade, mas vai. Né? Não é tão fácil assim. Não, assim... Público. Mas é o que eu digo assim... Eu como psicólogo, preciso dizer... É muito seletivo ainda. Não é algo... Mas hoje tá um pouquinho mais fácil, não? Não é tão fácil assim. Infelizmente, eu queria que fosse. Eu entendo que um desafio você... não é barato, não. Não, De fato, é barato. Não é. E assim, a gente tem alguns setores da sociedade que teria muita dificuldade. E isso é meu pesar da profissão. Que teria dificuldade de fazer. Não é... você pega aí... às vezes o psiquiatra é mais barato. Porque vai uma vez, Você vai uma vez. O psicólogo você vai toda semanal, semana. Então fica mais caro. Fica mais caro que o psiquiatra. psiquiatra. A gente trabalha mais que o psiquiatra. Com certeza. Para ganhar o que o psiquiatra vai. Conhece mais o nosso paciente. Também, né? Tá mais junto e tal. Mas não é barato diferente. mesmo, não. É assim, a gente precisa de políticas públicas para oferecer uma psicologia para todos. Também acho, isso eu concordo. A gente precisa. Isso eu concordo com você. Oferecer mais. Mas o que eu quero perguntar, que a gente está quase também chegando no final, né? As pessoas também trabalham no outro dia. A doutora Mariana tem que estar aí. Entendeu? Quem vai no psicólogo, na verdade, está indo buscar uma solução. Uma resposta de vocês. Geralmente já vai e está querendo uma resposta. Essa é a primeira decepção dele. É um processo, né? Então, ok, pode ser a primeira decepção. Mas geralmente a maioria ela vai querendo já uma resposta de como resolver o problema dela. O emocional dela. Para a sociedade que hoje está assistindo a gente, que vai ver...
o que você poderia falar para essa sociedade que vai, né, na verdade, diretamente em vocês, em qualquer outro psicólogo, procurando uma solução, uma resposta milagrosa? Aí eu falaria, vai no pastor, que ele vai te dar uma orientação lá, milagrosa. Não vai existe chegar isso, e né? vai falar, Pensa faça você- isso que vai melhorar. Pensa, você comporta... eu tenho 35 anos. Vou me usar como exemplo. Aí, tem 25 anos que eu faço a mesma coisa. Como que eu vou mudar isso com 3 encontros? Impossível, gente. Vamos parar Ou no de acreditar. primeiro, né, que ela tá ou dizendo. no primeiro, vamos parar de Não, porque a acreditar. maioria já vai Ó, querendo o isso. marketing O que eu tenho que fazer? O marketing digital é muito bom, mas ele faz pensar que é muito fácil resolver todos os problemas. E não é, gente. Não é. Mas é importante essa ida, essa perspectiva aí, eu quero que ela prolifere mais. Porque a gente busca um terapeuta porque a gente acredita ter um saber. Todo mundo vai por isso mesmo. Por Exatamente exemplo, por a isso. pessoa vem pro meu consultório porque ela acha que eu tenho a resposta pra ela. Então a é pessoa- fato. Fantástico. Deixa ela com essa fantasia. Porque ela vai vir. Porque quando ela vier entrar no processo dela, ela vai entender onde estão as respostas e onde estão as soluções. Agora vai ficar um mistério. Vai ter que vir pra entender. Vai. E também vai que inteiro, gente. Cara, Fato, eu não vou te ô, dar Ju, aqui, você tá porque senão vira perdendo coach. lugar pra ele, Você já Ju. vira coach, E vai velho. ter que... E vai ter que... Vendo? E tem que Não, lidar gente, também. não que eu- Tem que vá bancar mesmo, os vá com a cuidar da ausência sua de mente. resposta, né? Nem ué. tudo também vai ter uma Mas resposta olha, sim, você não. só vai num psicólogo porque você acredita Sim. que existe um saber. Porque Esse é o existe, primeiro passo. né? Existe só um que saber ali, mas existe. talvez não igual as pessoas acham, né? Vou deixar o saber pra eles. É esse saber que ele vai descobrir. Minha psicóloga vai me falar o que eu vou fazer. Não é Não por é. aí. Porque a maioria ela vai pra isso. Aí, assim, eu vou lá, ela vai ter aí que dar é a solução. Coach, aí é coach, é pastor, E quem é sou padre, eu, né? Olha, é assim. olha o meu papel. Eu respeito meu paciente. Meu paciente sabe muito mais da vida dele do que eu. Quem Completamente. sou eu pra falar pro meu paciente pra fazer isso ou aquilo? Muitas vezes nós chegamos juntos, em conjunto. Olha, talvez por esse caminho aqui é melhor, vamos pensar. Porque você tá me trazendo que você quer mudar. Então a gente vai conduzir essa mudança. Mas, não, você tem que fazer assim, você tem que... Não, esse não é o papel de um psicólogo. Às Você vezes- sabe mais da sua vida do que qualquer outra pessoa. Ele já vem, às vezes, com a ideia de mudança porque alguém tá exigindo. Sim. Aí Tipo você- assim, eu Sim. recebo um marido que a mulher falou, vai fazer terapia que senão eu vou te largar. Se você não mudar, eu não vou te largar. Ele já vem pra atender uma necessidade que não é dele. Quando ele entra no processo, ele vai buscar o que é dele. Entendi. Aí é o processo dele. É dele, pra ele poder se É entender. ele. Então assim, eu gosto que elas acham, que as pessoas achem que a gente tem a resposta. Vem, vamos descobri-la. E acaba que vocês orientam ali, que descobrem juntos. Não vou te falar, você tá muito ansiosa. Vem pra terapia. Aqui, eu sou terapeuta aqui. Marca essa sessão. Já sai daqui agendada essa semana. Jô, fica atento que tá ganhando de você. Você é um belo de marqueteiro, hein? Não, velho, que isso, Entendeu? Eu tô fazendo o meu trabalho. Exato. Não, mas sabe Mas- por quê? Deixa eu só... Brincadeiras à parte. Porque senão a gente cai no mesmo erro dos coaches. Se eu disser pra você aqui algumas coisas, pra audiência, vai entender como resolutivo. E essa Não, mas não é não. Cara, essa linha é muito tênue. Senão eu viro perverso, eu viro senhor. Quando eu digo, Mari, não volte pra Itália. Sua vida é aqui. Aí eu tô tomando as rédeas da sua vida. Eu tô se tornando senhor da sua vida. Isso pra psicanálise se chama perversão. Quando eu digo pro outro o que é bom pra E a ele. gente quer dar pro paciente exatamente a autonomia, né? Não É o ser objetivo sujeito maior da do outro. terapia. Que o grande sofrimento da autonomia. vida é se sujeitar ao desejo do outro. É por isso que você tá lá no consultório. Porque você tá vivendo a sua vida toda para o desejo de alguém. Onde está o seu? O que a Mari quer? O que a Mari vai fazer? Mas para isso a eu Mari achei que é e muita pela gente, Mari. né? Muita gente acaba vivendo em prol do outro. Vive a vida do outro. O psicólogo ajuda o paciente a descobrir onde está o problema e onde está a saída. Não é o psicólogo que vai mostrar. Ajuda o paciente. A gente fica vivendo essas encontrar. piadinhas, né? Que o cara paga psicólogo pra sim. saber que a solução é eu que tinha. Mas muita gente, mas aí... Nossa, a gente ouve. eu aqui vou do no meu barbeiro lado, e falo e que que o o meu problema tá é levantado da você. cadeira, velho. Eu tô vou lá aqui pro do outro senhor falar que o lado, problema tá- eu tô a solução trazendo tá aquilo em que as você. pessoas... Eu tô aqui desse lado aqui, mas eu tô trazendo aquilo que as pessoas, elas pensam e querem saber. Legal. Porque muita gente acha que é isso mesmo, que elas vão diretamente no consultório,
pra vocês darem uma solução, uma Mas a resposta. gente- E o pior de tudo, quando saem sem a resposta, sem uma solução, elas viram e falam: ai, mandei meu dinheiro, joguei meu dinheiro fora porque ele não me ajudou em nada. Tem disso, porque eu falo porque existe isso. Olha, eu acredito que essa fala aí já diz muita coisa. Ele já aprendeu. Ele já aprendeu. É porque todo mundo tem seu tempo. Então, assim, às vezes o paciente vai vir em mim e vai sair falando que não gostou. Aí ele vai na normal, Mari é e vai direito. amar. gente Porque vai tem ter que- transferência, tem um monte de coisa a gente vai ter que saber envolvida. lidar com isso Então, também, tem né? que saber assim, lidar com isso, lógico. A gente perde o paciente, viu? Perde. Não, Ele- sim, ele mas troca você de entendeu terapeuta. o conceito que eu dei? Eu que eu falo assim, o negócio de comportamento. Às vezes a mulher vai lá e chega perto de você e fala: Marcos, eu só arranjo homem merda. Me dê resposta, por que eu só arranjo isso? A pessoa quer uma resposta, mas Aí nem seria ela muito entende. fácil pra mim. Não, é o que eu tô explicando. Você entendendo o Eu que eu tô querendo entendi dizer? você. Então, é isso que eu tô falando assim. E é isso que o bom que você deu essa explicação é que quebrou isso, essa mentalidade das pessoas. Que as pessoas têm que entender que vocês não são Deus, nem tem como dar resposta pra elas. Vocês vão orientá-las Olha, eu a confesso entender. que tem hora que você dá vontade de falar, sabe? Você dá vontade de desenhar. Mas aí é o seguinte, você já tentou tirar uma... Olha que fútil que eu vou dizer. Todo mundo usa isso. Eu escuto isso desde criança. Essa metáfora todo mundo usa. Da borboleta. Ah, tá. Pra sair do ninho. Uhum. Mas ela é a mais pura verdade. É verdade. Entendeu? Não tem o tempo da metamorfose Tem. dela pra ela sair e voar. Se você for lá com sua mãozinha, tirar, não, deixa eu ajudar. Ela morre, né? Ela morre. Então, a gente tem que ter responsabilidade com a saúde mental dos outros. Porque às vezes eu já até vi. Às vezes você já até... Olha, se ele fizer isso, mas é o tempo dele, a construção é dele, a jornada E é confiar dele. também, né? Que o nosso paciente vai conseguir, né? Nós estamos ajudando ele. Então, a gente precisa também, muitas vezes, fazer esse papel. De confiar. Cara, é uma construção. É uma Por isso que construção não existe mesmo. fórmulas prontas. Se alguém te prometer, Não. em 5 encontros eu te curo. Não, Em sai. 3 sessões, Corre. você pode sair fora que... É cilada, É cilada. É bino. É. Pode correr. Porque a gente cilada. não tem garantias. Não. Eu não posso te garantir que você vai Terapia sair não melhor. não se vende assim, né? Não. O serviço terapêutico, ele não é vendido O meu dessa marketing forma. não é esse. Não, Eu não sei. pode. Eu tava zoando. Você é um bom Com marqueteiro, Senão eu mas você poderia não é virar isso. coach. Que coach fala 10 sessões e você... Você está... Ou então Pai de Santo, né? Esqueça esse amor em 5 Misericórdia. Então, Ô, gente, mas- o papo tá bom, mas vamos aqui voltar aqui. Eu queria muito que vocês falassem pro público, deixasse aqui pra eles como cuidar das emoções dele, quais são os meios, os melhores meios pra cuidar das emoções do nosso público. Você pode entrar no Instagram, Mariana, como é que é? Mariana Essencial. Caramba! Não, deixa ele. Entra no Instagram. Pode entrar. Se você quiser, tem... Não, Não, fala aí, faz. Não, você é marqueteiro. Jô, fica atento que ele tá querendo pegar seu trabalho. Olha, Boa eu marqueteiro. não, que isso? Mas falando seriamente, pra Olha, sociedade, dê 3 dicas pra sociedade, que às vezes não tem condições de pagar vocês, Nossa. que precisa de ter ali, e que tá passando por um momento assim de angústia, tristeza. O que elas podem fazer pra elas, quando chegar esse podcast até elas, que eu sempre falo que todo podcast meu, ele vai pra alguém, e alguém que precisa de ouvir isso, né, que tá ali na tristeza. O que vocês podem falar pra sociedade mesmo? 3 dicas, você que fala, assim, você que quero ver vem. você. 3 dicas, né? Eu vou falar 3 dicas. Faça terapia e faça terapia. Se eu der qualquer dica, vai ser manual pronto. É muito Porque genérico, não dá pra né? eu saber o que essa pessoa tá É passando difícil em isso. específico pra eu dar uma dica. É muito genérico. Mas eu diria só uma coisa, que não é dica, que psicólogo não dá dica, Não é. psicólogo não orienta, não dá orientação. Ok. O psicólogo não faz nada disso, não. Isso aí já falei. É pastor, padre, pai de santo, essa galera que faz. E o coach. Mas a primeira coisa que ela tem que entender é que o sofrimento é da vida. E tem dia que tem que chorar mesmo. As dores foram feitas para ser sentidas. Talvez a maior mentira que nos contaram é que a gente é forte. A gente ouviu isso a vida toda. Para mim, essa é a maior mentira. Eu vou reconhecer que você não é tudo isso, não. Você sofre também. Então, o primeiro passo, porque se você reconhecer isso, você vai buscar ajuda. Se você reconhecer que você não é forte o suficiente para passar naquilo, como você acha, como todo mundo disse, homem não chora, aquela conversa toda que a gente ouviu a vida toda, você vai buscar ajuda. Essa é a melhor, agora vai ser dica mesmo. Seria a melhor dica. A dica de Marcos. Eu tava aqui, né? Enquanto o Marcos tava falando, eu estava pensando, se eu pudesse falar, né? Porque realmente, não existe dicas, né? Se fosse assim, seria muito simples. Primeira coisa, hoje a gente tem bons conteúdos
na internet, né, de uma forma geral. Então, hoje existe um acesso muito melhor à saúde mental do que há, sei lá, 5 anos atrás, 10 anos atrás. Então, eu acho que isso é uma boa coisa. Acho que a gente pode procurar, né, conteúdos. Então, tem o meu conteúdo, tem o conteúdo do Marcos, tem conteúdo de N outros bons psicólogos que produzem coisas muito boas. Então, eu acho que é um ponto. E uma coisa também que eu acho que toda pessoa, assim, tem que ter, né, é um ponto de firmeza na vida dela. Sabe, assim, algo que ela consegue perceber que aquilo ali é um solo firme pra ela pisar. Eu não sei se eu estou sendo tão clara, mas é você ter um ponto na sua vida, assim, um ponto que você ter a quem recorrer, ou, sabe, ter algo, assim, firme que você possa se sustentar. Então, por exemplo, para muitas pessoas, não estou falando que isso funciona para todo mundo, de novo, que o ser humano é complexo, mas para muitas pessoas, a fé, ela é esse ponto. E eu não estou dizendo que você só vai usar esse recurso. Não estou dizendo isso. Mas que você, enquanto ser humano, encontre o seu recurso, né? Que até um ponto de reerguimento, de você olhar para sua vida. Olha para sua vida. Você já se reergueu de coisas que aconteceram. Como que você se reergueu? Isso, inclusive, é uma coisa que a gente usa na terapia, né? Pelo menos na minha abordagem. Então, se você encontra esse ponto, esse solo firme pra você, já é uma coisa muito boa. Então, já deixei aqui uma dica, né? Que a gente pode falar em dicas, né? Mas, assim, o que é o seu ponto forte, assim? O que é o seu ponto de firmeza mesmo, onde você pisa, onde você... Não sei se eu tô sendo clara, mas acho que tô. Dei o exemplo da fé, mas a gente pode usar outros exemplos. É porque é o que me veio... E o nosso país é um país cristão, né? O nosso país é um país que tem prática religiosa, né? As pessoas, elas praticam, então, né, com muita frequência. E entre outras coisas, né? E construir uma vida com sentido, né? Construir uma vida que tenha valor e sentido pra você. Isso é algo muito bom também, assim, que pode ajudar. É complexo porque o sentido, ele é pra cada pessoa, né? O que tem sentido pra mim, talvez não vai ter sentido pra você. Eu acho que pensar nisso, assim, construir uma vida de valor, isso ajuda, sem dúvida, uma pessoa a passar pelo sofrimento, aquele sofrimento com sentido, né? O sofrimento que você dá sentido pra ele. Eu sou mãe, eu tô sofrendo por N coisas, mas tem um sentido. É minha filha, por exemplo. Então, aí você vai transpor isso aí pra sua realidade. Eu acho que se eu pudesse falar de uma forma geral, seria isso. Entendi. E como vocês falaram, né? Faça terapia. Sim, gente. É porque não substitui. Não. Eu também, o olhar da terapia é muito único, né? Você me segue lá nas minhas redes sigo. sociais, eu vejo, você curte, é bem interativo, a gente se curte, né, nas redes sociais. Eu tenho uma preocupação muito de produzir muito conteúdo, eu produzo muita coisa. Eu vou ser sincera, eu não tenho reparado se você está me curtindo. Eu curto, eu vejo suas coisas. Curte? Não reparei. Vocês são devagar demais. Mas eu não citei de buscar isso, porque a ideia do conteúdo que eu produzo não é essa. Eu não quero fazer do meu Instagram uma terapia. A gente fala de saúde mental. Se eu conseguir despertar na pessoa que está vendo o interesse pela saúde mental, eu atingi o objetivo. Porque não substitui. Até porque não é, né? Não é terapêutico. O meu Instagram não é terapêutico. O meu canal no YouTube não é. Eu falo muito de saúde mental, eu falo muito de muita coisa, mas nada vai substituir uma Isso terapia. é importante deixar bem claro. Não vai. Senão você vai ficar igual assistindo R.R. Soares e de Macedo Oh, meu Deus! e uma série de gente aí na televisão. Nossa, você foi pra lá separar. longe, né, Mas é Marcos? assim, aí minha avó põe a aguinha em cima da televisão. Ora, agora bebe. Não funciona. Não funciona. Mas é a fé da pessoa, cara. Mas eu tô dizendo que eu ir para um Instagram pra achar nesse Instagram a solução pro meu sofrimento é a mesma coisa de colocar um copinho de água em cima da geladeira, da televisão, orar. Cara, não é fácil lidar com as dores. Não é fácil falar do que sente. Eu sei que não. Então a gente quer tentar de qualquer forma correr disso. Porque se sentar na frente de alguém e falar das suas podridões, daquilo que mais te consome, te machuca, das suas fragilidades, daquilo que te faz estar ali, não é fácil não. Mas quem diz que seria? E se você quer melhorar, vai ter que encarar isso. Tem outro jeito, não. Não tem outro jeito. Então, galera, resumindo, procure terapia. Olha, você pode entrar lá no... Mas aí, agora é sério aqui, que a gente tá quase finalizando. Pra quem... vocês têm algum plano, algum método pra atingir, às vezes, as pessoas que não vai chegar de vocês e falar assim, eu não tenho condições de fazer uma terapia.
vai chegar em você, o que você pode fazer pra essa pessoa? Como que você vai poder ajudar essas pessoas? Porque a gente também tem que pôr a consciência do seguinte, que igual você falou, às vezes o SUS demora. E nem todo mundo tem condições de pagar. Não é só demorar. Lá, você vai lá uma vez no mês, não dá conta de te fazer um acompanhamento. A demanda é muito grande. A culpa não é do SUS, não, cara. A demanda é muito grande. Você tem pouco recurso alocado ali para atender. Muita gente pra pouco recurso, Olha, né? eu, quando me formei, eu fiz um compromisso de ter 5 pacientes sociais. Eu mantenho isso há 10 anos. Eu Ai, que bom. atendo 5 pessoas da minha... Parece pouco, tá? Mas dá 20 atendimentos por mês, né? Não é pouco nada, 20 não, atendimentos Marcos. por mês. Já é 5 pessoas menos surtadas na vida. Então, assim... Há 20 pessoas menos surtadas. Não, hein? não, São 5, porque dá 20 atendimentos. 20 porque eu, Então são cinco 5 pessoas menos pessoas. surtadas. Eu sempre tenho Ele tá falando que o atendimento. SUS não dá conta, porque isso tem que ser semanal. Como é que Não. vai atender semanal? Lá é uma Vai política aumentar. diferente. Lá é uma política diferente. Tem que aumentar o contingente de profissionais lá. E é muito difícil mesmo, tá? E assim, é claro que, por exemplo, qual é o seu preço? Isso é uma coisa que a gente discute em sessão. Porque você tem o próprio conselho te dá uma base de cálculo de psicologia. A gente fala, uma sessão hoje está em torno de 200 e poucos reais, teria que ser cobrado isso. Mas olha, não é tão fácil você ter pacientes que pagam esse valor, principalmente na nossa região. Goiânia, 300 reais a sessão. É o que se paga. Mas aí, quando eu digo que fica mais caro que um psiquiatra, porque a pessoa vai 4 vezes no mês, você faz a conta. Então aqui, muitas famílias não têm condição disso. Então a gente já está fazendo alguma coisa quando você está fazendo abaixo do conselho. Porque Entendi. o conselho tem um mínimo lá que ele recomenda que você cobre. Mas aí o valor tem um monte de coisa envolvida. O tanto que você tem para entregar, o seu potencial, o seu nível de investimento na sua formação, tem todo o contexto. Mas assim, ninguém vai ficar sem atendimento por causa de dinheiro. Eu falo isso para meus pacientes. Você não vai deixar de ser atendido por causa de dinheiro. Vai pagar. Porque o dinheiro é o que separa o amigo do terapeuta. Se ele não paga, vira amigo. Realmente. O cara, na hora que ele paga, sabe o que o cara, quando o paciente paga, ele sente? Raiva. Isso é ótimo. Porque eu não sou amigo dele. Eu não tô ali para acolher um amigo. Tô ali como profissional. Então tem que ter o pagamento. Não porque eu sou mercenário, porque é o que separa o lugar. É o que me distancia e me aproxima ao mesmo tempo. Então tem que ter o pagamento, nem que seja 10 reais. Tem que ter. que ter. Não, também tem seu trabalho, né? Olha, se eu pudesse ser psicanalista lacaniano como eu sou, na íntegra, seria fantástico. Porque Lacan não tinha preço na sessão. Quem dava o preço era o paciente. Quanto você quer pagar pelo seu tratamento? Se eu falar isso aqui no Brasil, eu pago as contas. Entendeu? Culturalmente, eu não posso pagar nada. O cara, daí você vai no Instagram da pessoa. Tá lá só. Nossa. Marcos, pra quem quer fazer uma sessão com você, que tá precisando, como que elas podem te encontrar? Hoje, facilmente, você me encontra nas redes sociais. YouTube, Instagram, TikTok, tudo. Eu tenho tudo mesmo. Olha. É LinkedIn. LinkedIn eu não tenho, não. É o meu canal no YouTube, no Instagram, no TikTok. Você vai me achar como No Divã com Marcos Pereira. Em todas as redes sociais que você procurar, você vai achar. Estou atendendo online, de forma online. Esse ano foi integralmente online. Eu tenho meus pacientes sempre... Não é 100%, que eu tenho uns 30% que eu atendo ainda presencial. Mas o sonho de ser 100% online. O meu já é 100% online. Mas você pode entrar lá no meu Instagram, No Divã com Marcos Pereira. O Cláudio vai colocar aqui com letras garrafais. Tô brincando. Lá tem um link na bio que tem toda a minha vida lá. Tem tudo. Lá você vai encontrar meus livros, vai encontrar as minhas plataformas. Eu tenho cursos online, eu tenho muita coisa legal lá. Tem um canal no YouTube com muita coisa. Tem um projeto novo saindo aí pra janeiro, vocês aguardem. Segue lá pra vocês não perderem. É uma travessia de fogo. Vai ser uma coisa legal. Ai, que bacana. Vai ser legal. Entendeu? E você, doutora Mariana, se as pessoas quiserem entrar em contato com você... Eu tenho Instagram, Mariane Assunção, _, tem também lá o link na bio, e aí você vai entrar em contato direto comigo.
E eu atendo só online. Então, atualmente, eu tinha um consultório presencial, mas aí depois da minha filha, eu desfiz meu consultório, então agora eu posso atender o mundo inteiro. Então, com relação à sua pergunta, Mari, entre em contato comigo, que aí eu sempre direciono, né, a questão de valor. Às vezes o paciente não pode pagar e a gente indica um outro profissional, ou atendo também de valor social. E para isso, você precisa chegar até mim. Então, Mariane Assunção, _, me segue lá, que aí a gente vai conversar e vou ajudá-lo, com certeza. E pra finalizar, né, que eu sempre peço, olhem aqui, tá, gente? É pra cá. Dessa vez que eu tô falando, entendeu? Eu já já tô falando. Essa fala aqui eu já então, falei, olha aqui, deixe uma mensagem pro mundo. Eu vou das damas, né? Obrigada, Marcos. Acho que se eu posso deixar uma mensagem, é uma mensagem de esperança, assim, né? Que essa conversa de hoje sirva para que você perceba se você precisa de ajuda e que você procure, que você tenha coragem, porque é possível. Não prometemos uma vida sem sofrimento, porque isso não existe. Quem te promete isso tá mentindo, mas nós prometemos sim que é possível uma vida com muito valor, uma vida que faça muito sentido para você, apesar das dores, né? Apesar do sofrimento. Então, acho que esse hoje é o maior recado, assim, a maior mensagem que eu gostaria de passar, que é possível e que a gente precisa ter esperança. Enquanto há vida, há esperança. Marcos, bora aí. Deixa eu Liberar ver, esse poeta que há dentro de você. Olha, eu não sei qual que é a sua dor, eu não sei qual é o seu sofrimento, eu não sei qual momento da sua vida você está passando. Qual desilusão você está vivendo, qual frustração você está passando. Mas eu sei que todos nós temos uma travessia. Ela é inevitável. Todos nós teríamos que fazer. Quanto tempo mais você vai esperar para começar a sua? Comece logo. Quanto antes começar, mais cedo vai passar. Boa sorte. E é isso aí, gente. Eu quero agradecer a vocês, tá? Por ter participado, por ter vindo aqui, vai ter esse bate-papo. Foi muito gostoso, foi muito engraçado, divertente, né? Quero agradecer a você, doutora Mariana, por ter vindo lá de Patica. Preocupada com o seu horário, de coração, e foi um prazer te conhecer, né? Presencialmente, que eu não conhecia, conhecê-la hoje. E a você também, Marcos. Quero agradecer a você, né, por este momento especial, engraçado. E agradecer a equipe, o Cláudio, a Ju e a Gabi, que tá sempre aí com a gente, para poder fazer com que esse podcast cresça. E que, como eu sempre falo, que seja a parte o seu, né? Que seja um dos maiores aqui de Coronel Fabriciano. E para você que tá em casa, procure terapia. Eu acho que a terapia, ela ajuda a gente se entender e a evitar fazer besteira com a nossa própria vida. Um terapeuta, ele não é uma questão de loucura ou doideira ou besteira, não. Ele é necessidade. Por mais que a gente vive num país cristão, eu sempre falo, Deus, ele preparou as pessoas capacitadas para que a gente não precise o tempo todo ficar esperando um milagre, sendo que ele tem alguém que possa nos orientar a entender e resolver os nossos problemas. Passar por dores é difícil, passar por momentos difíceis é pior, por perda, por vontade de tirar a própria vida, é muito complicado. Só quem sente essa dor, só quem passa por isso é que vai entender a dor que realmente é. Mas tem solução. Então procure um terapeuta. Se você não tem condições de pagar, peça ajuda para a família, que a sua família ela vai te ajudar, eu tenho certeza. Então, eu termino esse podcast aqui nesse mais episódio falando, façam terapia além da fé de vocês. Não deixe somente depositado ali na fé. Procure um especialista para ajudar vocês. E demais é isso, eu deixo para vocês um beijão da Mari Ferreira e até a próxima, se Deus quiser.